começar? Vamos lá? Vamos lá. Bom dia, eu sou Berenice Seara. Bom dia, eu sou Anselmo Gomes. Começa agora o primeiro debate entre candidatos ao governo do Estado do Rio, promovido pelos jornais O Globo e Extra e pela revista Época. O debate acontece na sede da Editora Globo, no Rio de Janeiro, e tem patrocínio da Universidade Estácio. O evento está sendo transmitido para os sites de Globo, Extra e Época, além de suas páginas no Facebook. Aqui estão Tarcísio Mota, do PSOL, Índio da Costa, do PSD, Eduardo Paes, do DEM, e Antony Garotinho, do PRP. O candidato Romário, do Podemos, infelizmente não aceitou o convite para participar do debate. Que é pena. E sua cadeira vai ficar vazia. O convite aos candidatos seguiu o resultado da última pesquisa do IBOPE, encomendada pelo jornal O Globo e pela TV Globo. Bem, agora vejam as regras do primeiro bloco do debate. O debate terá 4 blocos. No primeiro, os candidatos fazem perguntas entre si. Cada um só vai perguntar e responder uma vez. E o tema é livre. O primeiro a perguntar será obrigatoriamente o último a responder. A ordem foi definida por sorteio. Cada candidato terá 30 segundos para fazer a pergunta. As respostas devem ter até 2 minutos. Quem fizer a pergunta tem direito à réplica de 1 minuto. E o candidato que respondeu tem 30 segundos para a tréplica. Se um dos candidatos se sentir ofendido moralmente durante o debate, ele poderá pedir o direito de resposta. O pedido será analisado por uma comissão definida pela produção. Se for considerado procedente, o candidato ofendido terá 1 minuto para sua defesa no final do mesmo bloco, ou então no início do bloco seguinte. Vamos lá, estamos de volta. Agora, o primeiro a perguntar é o candidato Índio da Costa. Pelas regras, ele será o último a responder. Índio, por favor, para quem o senhor vai perguntar? Lembre-se que tem 30 segundos. Para o candidato Eduardo Paes. Muito bem, quando eu começar, que vai começar lá então. Isso. Obrigado. Bom, prazer enorme estar aqui. Muito obrigado pelo convite, pela oportunidade. Candidato Eduardo Paes, a minha tônica nessa campanha tem sido para quem governar e com quem governar. A sua aliança é a maior de todas, aqui no Estado do Rio de Janeiro, para o governo do Estado. A pergunta é, sendo essa mesma aliança que elegeu Cabral 2 vezes, você 2 vezes, o Pezão 1 vez, e deu no que deu, como você pretende governar com essa turma? Agora, o Eduardo Paes, a sua resposta deve ter 2 minutos. Bom, primeiro eu queria saudar aqui os candidatos, dizer que é um prazer e uma honra estar aqui. Saudar o Globo, acho que é a primeira vez que tem um debate. Eu me lembro de saudar o Gabeira, que está ali no segundo turno. Em 2008, o Globo fez um debate aqui, e acho que é algo inédito, então, cumprimentar a iniciativa. Vamos tentar aqui colocar as coisas. Eu acho que o Índio entende bem de Cabral e de Pezão, afinal de contas ele foi secretário de ambos. Quer dizer, no caso do Pezão, se indicou o mesmo secretário que se indicou para mim. Aliás, bom rapaz, melhor secretário que você, o Portinho. E é o seguinte, eu fui prefeito do Rio 8 anos, né, fazendo parte de um partido político que estava no governo do Estado também. Eu me relacionei bem com o presidente da República, com o governador do Estado, aliás, eu fiz a campanha dizendo que assim faria. Né? E a Prefeitura do Rio, ela foi tocada pelo meu comando. Tinha uma aliança grande de partidos, Anselmo. A gente tinha ali, na minha reeleição, está aqui o deputado Marcelo Freixo, disputou a eleição de 2012 comigo. Na minha reeleição, nós tínhamos 20 partidos na aliança. Né? Isso não tirou a qualidade do governo que a gente fez, os quadros técnicos que a gente colocou. Também, alguns quadros políticos, também ninguém aqui pode demonizar a política. Né? Acho que a política... existem quadros na política adequada. Tem gente que pega secretaria em todo o governo, no caso do Índio, foi secretário do César Maia, do Cabral, meu, do Crivella. Né? Então, eu respondo pela maneira como governei ao longo de 8 anos na Prefeitura do Rio de Janeiro.
né? Então, nós vamos conduzir o governo do Estado com a mesma correção, com o mesmo trabalho, com o mesmo esforço, buscando ajustar as finanças. E a minha tônica da campanha vai ser sempre apresentar propostas para o Rio, a partir daquilo que a gente fez, né? Que a gente tem capacidade de fazer para dar solução. No Estado está numa crise muito grande, né? Então, é um pouco assim que a gente vai governar, candidato. Bom, Indício, você tem 1 minuto para a réplica. Olha, para governar o Estado vai ter que ter liberdade para fazer isso. Esses deputados que estão na sua aliança são os mesmos que ocupam o governo do Estado em várias secretarias, sem, de fato, prestar serviço para a sociedade. Eu fui secretário várias vezes e sempre dei minha contribuição quando fui secretário. E nesse período de 26 anos de carreira política, eu nunca roubei e nunca deixei roubar. Seu secretário de obras está preso. Vários dos seus aliados estão na cadeia. Você mudou de partido do PMDB para o Democratas, mas manteve na aliança todos aqueles que estavam no entorno do Cabral, do Pezão. Em 2015, eu fiz parte, sim, do governo do Cabral durante 2 meses e fiz parte do seu governo durante 1 ano. Em 2015, eu saí disso tudo, fiz uma ruptura, entendi que a sociedade não aguentava mais e disse que não faria mais parte desse desenho, e não fiz. Quando fui convidado pelo Crivella, eu vim dar minha contribuição ao Rio. E quando decidi ser candidato a governador, saí do Estado, da Prefeitura. Agora, Eduardo Paes tem 30 segundos para a tréplica. É isso mesmo, gente. Eu acho que você tem a experiência de ter participado de vários governos, você não resiste a pleitear um cargo, você é o típico político que negocia, na época das alianças, negociou com todos nós, é sempre um carguinho no governo, né? Eu não vejo problema nisso não, né? Eu acho que cada um faz a opção que quer. Você escolheu, tá no César Maia, no Eduardo Paes, no Cabral, no Pezão. Aliás, foi estranhíssimo. Você saiu da prefeitura dizendo que ia ser candidato a governador em 2014. De repente, eu vi, 1 mês depois, ele foi secretário do Cabral, 2 meses, e ainda deixou o outro rapaz lá na Secretaria de Meio Ambiente. Está um pouco do seu padrão, né? Paes, agora é a sua vez de fazer uma pergunta. Vamos lá. Para quem você vai perguntar? Fazer para o candidato Garotinho? 30 segundos. Garotinho, a gente sabe que nesse debate do Estado, você tem alguns temas que são muito importantes. Segurança pública é um deles, mas a saúde está sempre aí com muito destaque. A minha pergunta é a seguinte: um tema importante é a taxa de mortalidade infantil, né, que é muito alta no Rio de Janeiro. Como é que você pretende combater isso ao longo dos próximos anos aqui no Estado? Bom, em primeiro lugar, eu quero agradecer ao convite, lamentar que um dos candidatos não tenha comparecido, porque acho isso uma falta de respeito com o eleitor. Todo mundo sabe as divergências que eu tenho com as organizações Globo ao longo de anos, mas nem por isso deixei de comparecer aqui em respeito ao eleitor. O desrespeito aqui, a meu ver, é com o eleitor que quer conhecer o que o candidato tem de experiência, de proposta, de soluções para os graves problemas que o nosso Estado vem enfrentando. A taxa de mortalidade, Eduardo, ela vem caindo, né? Ela vem caindo no Brasil e no Estado. Ao contrário do que você está falando, ela teve queda significativa nos últimos anos. Em relação ao que eu pretendo fazer em relação à saúde, é organizar o Sistema Único de Saúde. O Sistema Único de Saúde prevê uma hierarquização. Competência do município, a competência do município, você foi prefeito, assim como eu fui 2 vezes, é cuidar da saúde básica, né? Você, infelizmente, quis assumir hospitais por causa da falência do Estado em relação ao Pezão, viu no que deu. Os hospitais que você assumiu pioraram a gestão, porque você não tinha dinheiro suficiente para colocar dentro dos hospitais, porque a prefeitura não é uma máquina de dinheiro. Então você ficou sem dinheiro. Ao município cabe a saúde básica, ao Estado cabe a saúde de média complexidade, e o Estado, em convênio com a União, cabe a alta complexidade. Combater a mortalidade infantil se combate de várias maneiras, mas principalmente se fazendo exames pré-natal, fazendo um acompanhamento das mulheres nas clínicas e nos postos de saúde. Bom, Eduardo Paes, desculpa, você tem 1 minuto para a réplica. Eu acho que assumir os hospitais do Estado foi, Garotinho, algo fundamental. Quer dizer, você estava
a rede estadual estava colapsando, eu já tinha assumido o Pedro II, a Prefeitura do Rio tem uma boa situação financeira, naquele momento melhor ainda, né, e a gente assumiu 2 hospitais na Zona Oeste, porque não podia deixar a população vivendo o sofrimento que ela estava passando. Então, o Albert Rocha Faria foram administrados, a gente reduziu muito o custo da gestão de ambos, era muito alto, era uma gestão por OS, reduzimos ali enormemente, e acho que foi uma decisão acertada. Não é só para completar aqui a sua pergunta, acho que é isso, é a atenção básica. Agora, o Estado tem, apesar de não ser uma atribuição direta, acho que o Estado tem a obrigação de entrar nesse tema com os municípios. A gente forçou muito aqui no município a atenção básica na saúde, mais ou menos você disse, a gente criou o programa Cegonha Carioca, que eram os 6 exames pré-natal, depois a mãe sabia, a gente fez 2 maternidades, a mãe sabia a maternidade que vai ter o filho, ou seja, essa é uma coisa que a gente sabe que é dos municípios, mas o Estado, no meu governo, vai entrar com recursos para ajudar os municípios com um programa como Clínicas da Família e o Cegonha Carioca, que vamos chamar de Cegonha Fluminense. Bem, eu gostaria de dizer que você, mais uma vez, falta com a verdade, né? O Estado entregou à Prefeitura com a responsabilidade da Prefeitura investir recursos. E o que se encontrou foi um rombo monumental. Ainda ontem eu comentava com o secretário de Saúde do município, e ele disse que você, ao final da gestão, apagou, inclusive, empenhos com uma senha falsa, né, de dívidas que você contraiu. Segundo ele, só na saúde, ultrapassavam 700 milhões de reais. Só na saúde. Então, é bom que você explique que dinheiro foi esse que você investiu. O tempo. Bom, Garotinho, você pode perguntar agora para Tarcísio Mota, por favor. Gostaria de saber, Tarcísio Mota, qual é o plano dele para a agricultura do Estado. Eu fui secretário de Agricultura do ex-governador Leonel Brizola. Implantamos um programa chamado Moeda Verde, que foi responsável por gerar aquele cinturão que hoje existe ali na estrada para Teresópolis, já que naquela época era inviável se pegar empréstimo em banco com os juros que tinha à época. Muito obrigado pela pergunta. Bom dia a todos e todas. Muito obrigado aí ao Globo, Extra, Época, pela essa possibilidade de estar aqui debatendo em igualdade de condições. Isso é sempre muito importante para a democracia. Agricultura familiar. Essa é uma questão importante. O Rio de Janeiro hoje é um estado cuja grande maioria do seu território é área urbana, né? A questão da agricultura ocupa um espaço muito pequeno na economia fluminense. Mas é justamente necessário inverter esta lógica. Não para que a agricultura seja mais importante do que o setor de serviços ou indústria, mas para dedicar parte da política pública para produzir mais alimentos, alimentos mais saudáveis e, com isso, reduzir o custo de vida das pessoas nas cidades e no campo e melhorar a qualidade de vida. Isso é possível fazer. E como é que a gente tem que fazer isso? Por exemplo, o censo agrário do IBGE, no último período, mostrou que mais de 90% das pequenas propriedades rurais no Rio de Janeiro não tiveram qualquer acesso a crédito rural no último período. E por quê? Porque elas não têm regularização fundiária. A terra não está regularizada. E isso é uma obrigação do Estado, pelo ITERJ, que está sucateado pela máfia do Cabral. Regularizar as propriedades fundiárias é possibilitar que elas tenham acesso a créditos, muitas vezes no próprio BNDES, que tem linhas de crédito para a agricultura e para a agricultura agroecológica, para a agricultura orgânica, que os nossos pequenos produtores rurais não têm acesso hoje. Essa é uma intenção. Ao mesmo tempo, valorizar e estimular aquilo que nós chamamos de agricultura urbana ou periurbana. Há muita possibilidade de se produzir, por exemplo, alimentos na Baixada Fluminense, por exemplo, em Magé, em Raiz da Serra. É muita possibilidade de utilizar os agricultores do maciço da Pedra Branca na própria região, na zona oeste do Rio de Janeiro. É preciso ter política para isso. Com isso, a gente reduz o preço da comida, torna a vida das pessoas mais barata e a vida melhor para todo mundo e mais saudável. Tarcísio, você, em parte, tem razão. Mas, olhando o conjunto do Estado, a cidade do Rio de Janeiro tem apenas 1.000 quilômetros quadrados. O Estado do Rio de Janeiro tem 42 mil quilômetros quadrados. Então, há uma extensa área a ser explorada. Por exemplo, nós temos
na região de Pati do Alferes, tomate. Nós temos cana-de-açúcar, que pode ser revitalizada no norte do estado. Nós temos a olericultura nessa região que eu falei, na região de Teresópolis. Nós temos, enfim, uma série de questões da agricultura que necessitam de financiamento. E o que nós desejamos é fazer com que a agência de fomento do Estado ela possa financiar a agricultura. Estou de pleno acordo com você quanto à agricultura familiar. Aliás, fui eu que introduzi na merenda escolar. É preciso também utilizar, já que o finalzinho da resposta do garotinho fala em merenda escolar, a capacidade da própria questão da compra do próprio Estado. É possível utilizar os planos nacionais de alimentação escolar e a própria questão da compra a partir de hospitais para incentivar e estimular a agricultura orgânica e agroecológica. É importante que a gente perceba que esse tipo de estímulo para a economia e para a agricultura no Rio de Janeiro melhora a situação de saúde, já que é um elemento de prevenção à saúde. É preciso, inclusive, discutir a questão dos agrotóxicos e melhora também a questão de emprego e renda de quem mais precisa. Obrigado. Agora, Tarcísio, é a sua vez de perguntar para o Índio da Costa. Minha pergunta vai, obviamente, para o Índio. Índio, pergunta é saneamento. Quem conhece a Baixada Fluminense sabe que, na verdade, muitas pessoas que ali estão, embora estejam muito próximas do sistema Guandu, não têm acesso à água, não têm acesso a esgoto. Isso causa implicações na própria questão da educação. Muitas escolas não têm sequer a possibilidade de ter água de forma recorrente. Quais são as suas propostas para que a gente possa enfrentar o problema da falta de saneamento básico no estado do Rio de Janeiro? Obrigado pela pergunta. Naturalmente, a gente sabe que tem recurso internacional para o saneamento, mas eu acho que a capacidade do setor privado é muito maior do que a capacidade do setor público para fazer o saneamento. Então, o primeiro passo que eu vou dar é privatizar a SEDAI. O segundo passo que eu vou dar vai ser exigir, naturalmente já no processo da privatização, que quem tenha a responsabilidade pelo saneamento no estado do Rio de Janeiro tenha a obrigação de investir nas áreas que mais precisam, portanto, para os mais pobres. Há uma equação que já se experimentou no mundo e a gente tem, a partir dessa equação, a experiência internacional para adotar aqui no Rio de Janeiro. Então, não vejo problema. Queria aproveitar 1 minuto e 15 segundos que me faltam para saudar todo mundo, porque eu só tinha 30 segundos, então não pude saudar todo mundo, e lembrar que o ex-prefeito me convidou muito para ser candidato a vice-governador na chapa dele, até o último minuto do terceiro tempo, querendo que eu fosse para lá, e eu não fui pela mesma razão que eu falei aqui lá atrás. Eu não acredito mais nesse desenho onde se ocupa o Estado com uma série de partidos e olha aí no que deu. Lava Jato, Calicut e etc. e tal. Então, estou fora desse jogo. Em 2015 tomei essa decisão. Já se vão 3 anos. Não foi antes disso. Foi antes disso que eu trabalhei no governo dele. Foi antes disso que eu trabalhei no governo do Cabral. E, sinceramente, eu não vejo que há futuro aqui no Rio de Janeiro se você fizer mais do mesmo com as mesmas pessoas. Hoje mesmo, tem na primeira página do Jornal o Globo, uma das alianças importantes dele, está todo mundo denunciado. Todo dia tem uma novidade pela imprensa de alguém na aliança que foi denunciado, que foi preso e assim por diante. Eu acho que a gente pode fazer política de uma forma diferente e a maior aliança que a gente pode concretizar é com a sociedade que está precisando de recurso, de serviço e que não tem, embora pague a conta. Tarcísio, 1 minuto para a réplica. Eu acho, Índio, um desrespeito para os milhões de pessoas que não têm água e esgoto na sua casa, de que você dedique apenas 45 segundos para discutir saneamento básico. Era essa a pergunta. Eu acho isso um desrespeito à população da Baixada Fluminense e acho, inclusive, mais, falar em privatização da SEDAI, quando a SEDAI já tem garantido 2 bilhões de reais para investimento público, para fechar a construção do sistema Guandu 2, que significa a questão de gerar emprego, movimentar a economia, com vagas de emprego na construção civil, com a possibilidade de fazer com que indústrias como as de bombas, hidrômetros, etc., sejam mais estimuladas sobre isso. Acho que falar apenas em privatização da SEDAI é essa lógica de entender que o privado é bom e o público é ruim. Não.
O que a gente tem visto com vários processos de privatização, inclusive da água, é que a água fica mais cara, o saneamento não é atendido e, no final das contas, a população termina sem o direito garantido. Cada real investido em saneamento são R$4 economizados em saúde. Não dá para a gente achar isso de menor importância. 30 segundos aí. Olha, por onde eu passei na minha vida pública, eu prestigiei os servidores de carreira. Sempre fiz assim. E não tenho nenhuma dúvida que a SEDAI ela tem alguma eficiência, mas essa eficiência dela não foi suficiente para resolver os problemas do Estado. E, falando em eficiência, uma das minhas propostas é fazer mais por menos. Portanto, se eu puder responder a pergunta em 15 segundos e aproveitar o resto para falar de outro assunto, eu vou aproveitar como eu quero fazer com os recursos do Estado, pagar mais barato pelos serviços que estão sendo pagos hoje, bem caros, porque no meu governo não vai ter propina. Maravilha. Bem, assim encerramos o primeiro bloco e voltaremos após um breve intervalo. Bom dia a todos, 10 horas e 32 minutos. A gente vai acompanhar aqui no intervalo o debate, né? O primeiro debate promovido pelo Jornal Globo, pelo Extra e também pela revista Época, entre os candidatos ao governo do estado do Rio de Janeiro. Né? Participam desse debate os 5 primeiros colocados, de acordo com a última pesquisa Ibope, que foi contratada pelo Jornal Globo e também pela TV Globo. Participam desse debate os candidatos Antony Garotinho, do PRP, Eduardo Paes, do DEM, o candidato Tarcísio, do PSOL e também Índio da Costa, do PSD. Nesse primeiro bloco, como ocorrerá também no segundo bloco, houve o confronto direto entre os adversários ao governo do Rio. Um fazia pergunta, outro respondia com um tema livre. O primeiro a perguntar foi justamente Índio da Costa para o candidato Eduardo Paes, num confronto já bastante cheio de rispidez, tratando sobre as questões das alianças políticas. Índio da Costa lembrou das várias alianças, do arco de alianças da candidatura do DEM, inclusive com a presença de integrantes do PMDB, partido do qual o Paes fazia parte antes, e isso gerou um embate entre eles. Paes acabou lembrando da participação do adversário, de Índio da Costa, também em todos os governos anteriores, inclusive os governos e principalmente os governos que ele mesmo criticava. Na sequência, foi a vez de Paes fazer a pergunta para Antony Garotinho. Eles trataram um pouco sobre a questão da saúde, especialmente sobre os problemas graves da saúde pública brasileira, que é a mortalidade infantil. Houve um debate a respeito de medidas como o pré-natal e, enfim, eles também acabaram falando sobre a questão da transferência de hospitais estaduais para a Prefeitura do Rio, naquele período onde o Estado começou a enfrentar efetivamente a sua parte mais grave da crise fiscal, com a falta de recursos para aplicar em investimentos. Na sequência, foi a vez de Eduardo Paes perguntar para o candidato Tarcísio Mota, e aí também houve pergunta, melhor dizendo, de Garotinho para Tarcísio Mota. Ele fez uma pergunta sobre a agricultura, Tarcísio lembrou a respeito de propostas que poderiam incentivar a produção local de alimentos, também garantir a produção de alimentos saudáveis. E ele, de alguma forma, no caso, Garotinho lembrou sobre o que já fez no governo e também tentou abordar um pouco esse tema. E, finalmente, terminamos com a pergunta de Tarcísio para Índio da Costa. O tema foi saneamento básico. Mais uma vez, Índio da Costa voltou a falar a questão relacionada às próprias políticas, a questão das alianças, e Tarcísio Mota reagiu afirmando que o candidato adversário teria dado pouco tempo para tratar do assunto, fez as suas propostas para a área de saneamento, e assim foi encerrado o primeiro bloco do debate promovido pelo Jornal O Globo, pela revista Época e também pelo Jornal Extra. Nesse segundo bloco, praticamente, na verdade, igualzinho. As regras são as mesmas, ou seja, perguntas diretas, 2 minutos para a resposta, 1 minuto para a réplica e 30 segundos para a tréplica. As perguntas serão feitas diretamente entre os candidatos, de acordo com o sorteio que foi feito previamente, e não há nenhuma restrição a tema, ou seja, o tema é livre para todos os candidatos. Dentro de poucos segundos, a gente começará, portanto, o segundo bloco, mediado pelos jornalistas Anselmo Gás e também por Berenice Seara, no debate que é patrocinado pela Universidade Estácio de Sá. Portanto, fiquem agora com o segundo bloco do debate ao vivo aqui no Globo Extra e Revista Época. Vamos ao segundo bloco. As regras se repetem. Os candidatos
perguntam entre si. Os tempos são os mesmos. 30 segundos para a pergunta, 2 minutos para a resposta, 1 minuto para a réplica e 30 segundos para a tréplica. Gente, vamos dar prosseguimento com o debate. O primeiro a perguntar nesse segundo bloco é o candidato Tarcísio Mota. Pelas regras, ele será o último a responder. Tarcísio, por favor, para quem o senhor vai perguntar? Eduardo Paes. Eduardo, 2 anos depois, as Olimpíadas do Rio de Janeiro deixaram um legado de dívidas, de promessas não cumpridas, gastos de até 7 bilhões de reais acima do previsto. Sobraram calotes, fornecedores não pagos, dívidas trabalhistas, nem lá a floresta dos atletas foi terminada. O que você tem para dizer para o eleitor que foi enganado com o mito dos mega-eventos que viraram um mega fracasso? Bom, primeiro eu queria fazer uma homenagem aqui ao meu querido vice-governador, deputado Conte, dizer que você era o vice-governador dos meus sonhos, sempre continua sendo. Né? Depois, aliás, é uma honra ter um deputado com a sua dimensão nisso. Queria, assim, os números que o Tarcísio traz não condizem com a realidade. Né? Primeiro, a Olimpíada não deixou nenhuma dívida. Né? Todos os estádios que foram feitos, e todos foram feitos pela prefeitura, eles não foram feitos com recurso público. Né? A gente não contraiu nenhum endividamento da prefeitura, nenhum financiamento, tudo que eu estou dizendo aqui são dados objetivos. Né? Contraiu nenhuma dívida para fazer estádio. Né? O Parque Olímpico, basicamente, é uma PPP, e os estádios da área de Deodoro foram feitos com recurso do governo federal. Em relação, só para ter uma comparação aqui, com o estádio, a prefeitura gastou de recursos próprios, ou seja, não deixou endividamento, paguei no meu tempo de governo, 600 e poucos milhões de reais, 652, valor histórico, tá? Não está atualizado. Educação e saúde, no mesmo período, nos 8 anos, 65 bilhões de reais. Ou seja, 1% que a gente gastou em estádio com recurso do Tesouro, a gente gastou para fazer em saúde e educação. Em relação ao legado, Tarcísio, perguntar quem usa aí a Transcarioca, a Transolímpica, né? A população que sai ali de Magalhães Bastos e chega mais rápido em Curicica, na Taquara, na área do Rio Centro, né? Quem se utiliza da Transoeste, isso que a gente fez aqui na região portuária, que não tinha uma ligação direta com as Olimpíadas, mas é um projeto que foi inspirado nas Olimpíadas, quer dizer, o conjunto de intervenções feitas da cidade, o Rio tinha, e aí, por favor, deve ter essas agências de checagem aqui, né? Literalmente, todos os legados assumidos pela prefeitura na Olimpíada foram entregues, sem exceção. Né? Você tem coisas tipo a floresta dos atletas, você lembra, a Olimpíada acabou no final do ano, eu saí. Não deu tempo de plantar as árvores, eu esperei que o Crivella plantasse, ele não plantou. Então eu espero que ele plante algum dia. Tarcísio, 1 minuto para a réplica. Tinha até a área pronta lá. Esse negócio de jogar a culpa para o Crivella é interessante. Só da árvore, só da árvore. Desculpa. Vamos lá. Peço Tá desculpas perdendo ao- mais. Tá perdendo mais. Peço desculpas ao candidato Tarcísio pela indisciplina. Está começando agora, vamos lá. Para ser disciplinado com o professor, olha só Peço como é que vai desculpas. ser. Você pode me Mas aplicar a olha só. punição. Vai voltar, hein? Mas sabe, Eduardo, eu acho que esse negócio de botar a culpa no Crivella é um negócio sério, porque tua base, a tua ex-base, que é líder do Crivella lá também, não deixa a gente investigar nada, inclusive, junto com a base deles, nem o Crivella, nem a vocês. Eles são mais iguais do que parecem, no final das contas, na questão da velha política. Acho que é importante que a gente fale disso. Né? Quem fala em 7 bilhões é o Ministério Público Federal. O que dizer, por exemplo, eu devia perguntar para as pessoas que usam a ciclovia Tim Maia, né, sobre o legado olímpico dessa história. Você gosta de posar de bom gestor, mas essa situação da Olimpíada é a prova de uma incompetência sem tamanho. Né? Você foi o maior pai de elefantes brancos da cidade do Rio de Janeiro. A gente tem hoje um fardo olímpico. E eu acho que é importante, inclusive, que você explique como é que essas coisas estão acontecendo, né, e que você possa dar, né, morreu gente na ciclovia Tim Maia. Né? Vocês construíram uma ciclovia e botaram a culpa dela ter caído na onda. Não conseguiram planejar exatamente na beira do mar uma ciclovia que teria onda. Né? Bom, agora, Eduardo Paes tem 30 segundos para a tréplica. Olha, a última coisa que eu fiz foi colocar a culpa em onda. Aliás, quando eu fui prefeito do Rio, né, todos os momentos que aconteceu algum problema na cidade, eu assumia integralmente as responsabilidades. Inclusive, no caso da ciclovia, eu estava indo lá no momento de tocha olímpica, voltei para o Rio e assumi a responsabilidade política daquilo que é a minha responsabilidade, eu era o prefeito.
né? Lamentavelmente, nós tivemos 2 mortes ali, isso me entristece muito. Eu acho que o legado é grande, esses números não são verdadeiros, tomara que essas agências de checagem aí batam todos os numerozinhos, que a gente vai ver um legado enorme na Olimpíada que a população sente todo dia e usa todo dia. Bom, agora a sua vez, Eduardo Paes, para que candidato o senhor dirige a sua pergunta? Perguntar aqui para o... Perguntar para o índio. Você viu que não é bom perguntar para mim, né? Não. Até gosto, é que às vezes você não diz muita verdade, mas vamos lá. Quem tem fama Vamos de mentiroso é respeitar você. o horário, vamos respeitar os horários. Disciplina, garotinho, senão eu vou chamar o professor Tarcísio. Ainda bem que ele é um professor moderno, não ajoelha ninguém no milho. Isso não está correndo o tempo dele? Vamos lá. Voltando, Tá correndo o tempo, voltando tá às correndo o regras tempo do Não, dele. pode correr o tempo, não tem problema não. Pergunta Voltando às rapidinho regras para do o índio. debate. Vamos lá. Fazer a pergunta para o índio aqui. Disciplina. Vamos lá. Enfim, o senhor, apesar de ter ocupado cargos em vários governos ao longo dos últimos anos, o senhor também é deputado, esteve em Brasília algumas vezes. E como é que o senhor vê? O senhor apoia essa gestão atual da Petrobras? Como é que você vê? Como é que vem sendo executado esse plano de investimentos? Como é que você vê essa questão da Petrobras para o nosso Estado? Olha, agora com a volta do petróleo, eu acho que a gente vai ter um período até positivo aqui no Estado do Rio de Janeiro. O que não pode fazer é utilizar o recurso, como o seu pessoal utilizou dos royalties, para gastar com gastos correntes e deixar o Estado na situação que deixou. A atual gestão da Petrobras, quer dizer, eu preferia com Pedro Parente, certamente. Mas eu acho que é uma gestão muito melhor do que a gestão anterior. Queria aproveitar aqui a oportunidade e falar do seguinte. Eu tive sentado na Secretaria de Infraestrutura logo depois que o ex-prefeito Eduardo Paes saiu da Prefeitura. E ali eu recebi fornecedores que fizeram obras e que até hoje não receberam. Ele apagou, sumiu com uma dívida de 1.448 bilhões de reais dos sistemas. Então, eu queria aproveitar as agências de checagem que, por favor, chequem isso, porque isso é crime. O Ministério Público pediu para a Justiça abrir um processo contra ele, e a Justiça aceitou e abriu esse processo. Está num aplicativo chamado Detector de Corrupção, que por conta de alguns políticos entrarem na Justiça, mudou de nome. Agora se chama Detector de Ficha de Político. E por ali vocês vão ver vários processos que tem contra ele. É o último processo da lista. Quando você clica em cima, você verifica tudo que aconteceu, por que razão do processo, né? E tem sido muito difícil administrar a prefeitura quando você pega ela quebrada. Ao assumir os hospitais do Estado sem fazer conta, são mais 300 milhões de reais por ano para a Prefeitura do Rio de Janeiro, e o déficit nesse ano na Previdência causado pelo Eduardo Paes foi de 600 milhões. Então você imagina que não é fácil. Quando eu fui secretário de administração, assumi a Previdência, aumentei de 275 milhões para 2 bilhões e 400 milhões. Algo do gênero, 2.300 não sei o quê, 2.400 e alguma coisa. Então são modelos de gestão diferentes. Um respeita o dinheiro do contribuinte e o outro faz qualquer coisa para realizar a obra. Eduardo Paes, você tem 1 minuto para réplica. Eu juro que eu vou ficar aqui no debate, porque senão a gente acaba perdendo tempo. Eu vou... Enfim, eu já dei alguns esclarecimentos aqui a respeito dessa história de cancelamento de empenhos. O TCM já tratou disso, já esclareceu. Não vou ficar me repetindo, entendo o desespero do candidato, mas acho que é importante falar da Petrobras aqui, né, porque ela tem um papel fundamental no Estado. Você tem que retomar os investimentos do Compércio, tem que se aliar com o governo federal para isso, pressionar a Petrobras para isso. Você tem toda a questão do pré-sal ali na região de Itaguaí, que é fundamental para a gente gerar emprego. Tem a indústria naval, que já gerou muito emprego no Estado, hoje está gerando muito pouco, quase nenhum emprego. Você tem a questão dos poços maduros ali no Norte Fluminense, né, que é uma questão, uma decisão que precisa ser tomada para que parte dos municípios ali volte a receber royalties, volte a gerar riqueza, ou seja, esse é um tema importantíssimo para o nosso Estado, né, que precisa ser debatido, precisa ser pressionado, e o governador vai ter que ter esse papel de pressionar a Petrobras para agir nessa direção. Bom, agora tem 30 segundos para a réplica. Há uma sinalização dos chineses de investir 4 bilhões no Comperj. E eu não tenho nenhuma dúvida agora que com o dólar subindo, com a produção aumentando e com esse processo da Lava Jato sendo, de certa maneira, ele caminhando na direção que tem que caminhar, mas já saindo da Petrobras,
que o Rio de Janeiro vai voltar a arrecadar bastante recurso por conta dos royalties e aproveitar a oportunidade para gerar emprego, renda e tal. Mas não pode desperdiçar esse dinheiro como se desperdiçou no passado. A pergunta agora é do Índio da Costa. Eu vou perguntar, agora eu posso perguntar para o professor para Tarcísio. garotinho. Necessariamente para o garotinho? Porque o Tarcísio foi o primeiro, ele tem que ser o último. Candidato Garotinho, no último ano você foi preso 2 vezes. E agora está disputando o governo do Estado. O governador vai administrar o presídio, onde tem um ex-governador preso, 2 presidentes da Assembleia presos. É uma situação bastante delicada. Eu lhe faço uma pergunta. Você se sente confortável de ir para a rua, pedir voto, olhar no olho do eleitor para ser governador do Estado do Rio de Janeiro? Aliás, eu tenho sido muito bem recebido na rua. Quem não vai à rua aqui é outro candidato. A população sabe que a minha prisão não tem nada a ver com Lava Jato. Foi um processo eleitoral no município de Campos. Todo mundo sabe que, quando eu denunciei a quadrilha do senhor Sérgio Cabral ao Ministério Público Federal, pessoalmente no ano de 2012, eu denunciei membros do Poder Judiciário e do Ministério Público. E são essas pessoas que estão se vingando de mim. Nada tem a ver com Lava Jato. Lava Jato é a praia do Eduardo Paes e da turma do PMDB. O meu caso está muito claro. A acusação é tão inverossímil, ela é tão difícil de acreditar, que a acusação é que eu teria dado cheque cidadão em troca de voto, numa eleição que eu não fui nem candidato. Eu teria sido o mentor intelectual da distribuição de cheque cidadão. Então, Índio, eu me sinto absolutamente tranquilo. Tanto que você me vê na Central do Brasil, você me vê na rampa dos trens, nas estações de trem, você me vê nos bairros. Tem candidato que só faz agenda fechada com medo de tomar vaia e ser hostilizado pela população. Eu não tenho. Até porque eu tenho plena consciência que eu representei contra o juiz no Conselho Nacional de Justiça e representei contra o promotor no Conselho Nacional do Ministério Público. E mais, eu tenho certeza que, assim como a Lava Jato já pegou um dos que eu denunciei no Ministério Público, recebendo mesada de 150 mil, vai chegar no Judiciário também. Porque não foram só os ladrões do PMDB que roubaram dinheiro, não. Teve gente grande, importante do Poder Judiciário do Rio. Agora você tem, Índio da Costa, 1 minuto para responder. Olha, eu fiz essa pergunta porque eu tenho orgulho de ter representado a população brasileira e ter sido relator da lei da ficha limpa. Só nesse ano, mais de 7 mil candidatos deixaram de ter o registro porque a Justiça Eleitoral proibiu, porque estão condenados por grau colegiado. Houve também aqueles que conseguiram uma liminar para disputar a eleição. É o caso do candidato aqui, Eduardo Paes. Ele é candidato porque conseguiu uma liminar. Essa lei tem que ser aprimorada, porque quem está condenado não deveria poder se candidatar. E qual é o risco que a gente corre no caso da eleição dele? Teve novas eleições esse ano. Teresópolis, Cabo Frio, Rio das Ostras, está tendo Iguaba e Mangaratiba. Porque na mesma situação dele, candidatos foram eleitos, assumiram e durante o governo a liminar foi cassada e eles perderam o mandato. Imagine o custo para a gente ter uma nova eleição no caso de uma eventual eleição do candidato Eduardo Paes, se a liminar dele for cassada. Garotinho, por favor. Eu quero dizer que comigo isso não acontece. Aliás, você me ligou para dizer que a lei da ficha limpa não cabe no meu caso, porque eu não fui condenado por enriquecimento ilícito. Você mesmo me disse. Você ligou para mim e disse, olha, no seu caso não se aplica ficha limpa, porque você foi condenado e não foi por enriquecimento ilícito. O juiz em nenhum momento disse que eu tirei proveito próprio. Aliás,
Eu faço um desafio ao Tarcísio, a você, ao Eduardo e a qualquer um aqui. Tempo garantido, Se por favor. apresentar qualquer enriquecimento ilícito meu, eu renuncio Tempo. à candidatura agora. Tempo. Agora, ficar fazendo fofoca não dá. Seu tempo. Bom, durante essa resposta, o candidato Eduardo Paes pediu direito de resposta. O pedido será avaliado pela comissão do debate. Se houver procedência, será respondido ainda no final deste bloco ou no início do próximo. Então, agora... Foi durante a fala do Garotinho. Sim, agora é a vez de Garotinho perguntar para Tarcísio Mota. Beleza, Tarcísio. Eu queria que você comentasse qual é a sua política para a população de rua. Eu tenho notado, ontem, inclusive, eu fiz uma visita à Central do Brasil e fui àquele hotel popular que foi construído na gestão da Rosinha, né, para acolher aquelas pessoas que não tinham dinheiro para pagar a passagem de volta. E dormem na rua. Dois tipos de população. A que vive na rua e a que não volta para casa porque não tem dinheiro para pagar a passagem cara que esse pessoal deixou aí. Sabe, Garotinho, aqui nós temos uma questão importante, inclusive, que é a existência do Fundo Estadual de Combate à Pobreza no estado do Rio de Janeiro. Foi criado por mim. Calma, Garotinho, calma, deixa eu terminar minha resposta, você vai ter réplica, calma. Né? E, de fato, o que a gente precisa é olhar para este fundo e fazer com que ele seja utilizado para a questão, inclusive, do combate à pobreza e da redução da desigualdade. A redução da desigualdade deve ser prioridade de qualquer governo estadual. Hoje, por exemplo, no ano passado, 11% do Fundo Estadual de Combate à Pobreza foi para custear o bilhete único, né, para custear a questão do bilhete único. E um fundo de 3,6 bilhões de reais, significa aí quase 400, né, milhões de reais, foram gastos para bancar o lucro da máfia dos transportes, porque não há qualquer transparência na forma de quanto custa o sistema de transporte no Rio de Janeiro. A gente precisa pegar o dinheiro do Fundo Estadual de Combate à Pobreza, que significa um aumento de carga tributária sobre muitos aqui no Rio de Janeiro, e é sobre o ICMS, portanto, um imposto regressivo, mas ele deve ser mantido para que a gente possa usar esse dinheiro na assistência social, na questão do tratamento de políticas que possam garantir, de fato, a redução da desigualdade. Nesse sentido, a retomada dos restaurantes populares é um dos elementos importantes para isso. Políticas de aluguel social para garantir a questão daqueles que estão perdendo a casa, que foram removidos ou que perderam a casas em catástrofes climáticas, também precisam ser mantidos. E é preciso, como eu disse, inclusive, na pergunta sobre agricultura familiar, conseguir garantir a questão da redução do custo de vida. É preciso tornar a vida mais barata. E, ao mesmo tempo, sem política de gerar emprego, movimentando a economia, a gente não garante que as pessoas tenham emprego e, portanto, reduz as desigualdades. É preciso fazer um governo para quem trabalha, para quem vive do próprio trabalho ou para quem está procurando emprego, e é isso que a gente vai fazer. Eu repito, existem dois tipos de morador de rua e eles têm que ter tratamento diferente. A governadora Rosinha implantou um programa chamado Reconstruindo Cidadania. Funcionava lá em Triagem. As pessoas eram recolhidas à noite, para não ficar dormindo na rua. Essas pessoas que vão para a rua por alcoolismo, por decepção, por trauma, elas passam um período lá no Reconstruindo Cidadania e depois elas são encaminhadas para o trabalho. Essa é uma política. A outra é reduzir o preço das passagens de ônibus, né, para que as pessoas, de fato, possam voltar para casa e não dormir na rua por causa desse preço absurdo. Como você falou, eu criei o Fundo Estadual de Combate à Pobreza, com uma previsão federal, que existe na Constituição Federal, mas, infelizmente, ele vem sendo aplicado como Fundo Estadual da Riqueza, porque ficaram ricos todos os governantes do PMDB depois dele. Bom, a comissão considerou o pedido do candidato Eduardo Paes improcedente e o senhor pode responder durante as suas próximas falas, se quiser. E agora chegamos ao fim do segundo bloco. Desculpa. Temos a tréplica. Desculpa. Perdão.
Temos Berê. a réplica. Perdão, porque eu estava atenta no pedido do Eduardo Paes. Está em procedência. Por favor, desculpa, candidato. Eu já tenho tão pouco tempo na TV, por isso eu não posso perder tempo aqui não. Cada segundo é valioso. Vamos lá, não, sem problemas, foi um esquecimento mesmo. Eu acho que aqui a gente precisa pensar uma coisa que é importante, garotinho. Eu acho que seu governo e o governo da Rosinha, nesse assunto dos transportes, perderam a oportunidade de fazer uma licitação que tornasse mais transparente a questão das linhas intermunicipais. Vocês passaram 8 anos do governo e não fizeram isso. Para enfrentar, não pode ter rabo preso com eles, tem que mostrar que, de fato, enfrentou em algum momento. Além disso, eu acho que os programas Renda Melhor e Renda Melhor Jovem, que são programas de distribuição de renda, precisam ser retomados para também garantir a questão do combate à desigualdade. Maravilha. Bom, agora sim, desculpa mais uma vez. Chegamos ao fim do segundo bloco, vamos para um breve intervalo e voltamos já. Desculpa, Não tem tá problema, fim. vereador. Só precisava... Agora todas as perguntas estão sendo feitas sem a presença dele, obviamente, e também com a cadeira vazia. Neste bloco já começou quente, aliás, um bloco que teve um pedido de direito de resposta pedido pelo candidato Eduardo Paes, do DEM, e que foi rejeitado pela comissão criada para analisar esse tipo de situação aqui no nosso debate. Na primeira pergunta, Eduardo Paes foi obrigado a responder a respeito das questões relacionadas à Olimpíada, né, os investimentos feitos pela Prefeitura, à época do governo dele na Olimpíada, né, e eventuais dívidas que tenham sido geradas, problemas que eventualmente possam ter sido causados nas finanças do Estado. Ele rebateu negando que tenha contraído dívidas durante o seu período em relação a obras especificamente da Olimpíada. Depois, Eduardo Paes fez pergunta a Índio da Costa a respeito da Petrobras, de como fazer melhores investimentos na Petrobras e utilizar os recursos para o Estado, né? Cada um apresentou um pouco das suas propostas, mas, mais uma vez, a conversa, ou melhor, o diálogo entre os candidatos acabou gerando algum tipo de embate, né, por conta das nomeações que envolve, no caso, o governo Eduardo Paes. E depois, Índio da Costa fez a pergunta para Garotinho, e nessa pergunta ele fez questionamentos a respeito do período em que Garotinho esteve preso no ano passado, né? Garotinho respondeu que, na verdade, suas prisões nada têm a ver com a Operação Lava Jato e mencionou que estaria sendo perseguido, eventualmente, por ter denunciado os poderosos, as pessoas mais importantes da política fluminense, sabidamente alguns deles que hoje estão na cadeia. A pergunta justamente dizia qual seria a moral que Garotinho teria para lidado com o sistema penitenciário, uma vez que ele já esteve lá, e, enfim, Garotinho acabou respondendo que, na verdade, de nada de ficha suja, ou melhor dizendo, de Lava Jato, ele teria envolvimento. Inclusive falou da possibilidade de abrir mão da candidatura, caso fosse de alguma forma provado que ele tem algum processo de enriquecimento ilícito. O bloco terminou com o Garotinho fazendo perguntas a respeito da pobreza para Tarcísio Mota do PSOL, tentando identificar quais seriam as políticas públicas para tentar reduzir a população de rua e também garantir algum acesso à população de rua. Garotinho falou sobre o Fundo Estadual de Pobreza, que segundo ele foi criado em seu governo, e Tarcísio Mota apresentou as suas propostas para esta questão relacionadas à questão da pobreza no estado do Rio de Janeiro, certamente um dos problemas mais graves da nossa sociedade, e obviamente aqui no estado do Rio não é diferente, né? Lembrando um pouco sobre a trajetória dos candidatos aqui presentes para esse debate,
Agora, já estou sendo avisado que, na verdade, a gente já está voltando para o terceiro bloco, um bloco bem diferente, com regras próprias, com perguntas feitas pelos jornalistas do jornal O Globo. Cada um dos candidatos poderá sortear, né, dentro de um pote uma pergunta, são 5 perguntas, uma para cada candidato convidado, considerando que o Romário não está presente. E agora, portanto, vamos ao terceiro bloco, que também terá a pergunta da Estácio, patrocinadora do nosso evento. Portanto, a seguir, terceiro bloco do debate promovido por Globo Extra e também pela revista Época. Vamos dar início ao terceiro bloco. Aqui, os candidatos vão responder a perguntas formuladas por jornalistas. Serão os próprios candidatos que vão sortear as perguntas, que serão lidas pelos mediadores. Antes de responder, o candidato vai escolher outro para comentar a sua resposta. Cada candidato só poderá responder e comentar uma vez. A resposta terá até 2 minutos. O comentário terá 1 minuto e a tréplica terá 30 segundos. Em seguida, os candidatos vão responder a uma pergunta formulada pelo Grupo Estácio. Cada resposta terá até 1 minuto e meio. Gente, vamos em frente. Vamos começar, então, com o sorteio das perguntas formuladas por jornalistas. O primeiro a sortear é o candidato Antony Garotinho. Antes tem que escolher... Você escolhe um número que a gente escolhe a pergunta. Digo, antes tem que escolher quem vai comentar, não é isso? Pode. Isso. Não, pela regra é essa. É essa. Ou é a pergunta que é primeiro? Não, pela regra, primeiro você indica o candidato que vai comentar. Perfeitamente. Então eu quero que comente o Eduardo Paes. Maravilha. Número 3. Opa, vamos lá. A pergunta de número 3 é de Carla Rocha, editora adjunta de Rio, da redação integrada O Globo, Extra e Época. Vamos lá, questão de segurança. A questão de segurança talvez seja o maior enclave de hoje no Estado. Já passamos por algumas experiências aqui no Rio, como o GEPAI, as UPPs, que acabaram não dando certo. Qual a saída para reduzir os índices de criminalidade? Qual será a linha política de segurança? Intensificar o enfrentamento ou continuar apostando numa política comunitária, ou enfim, algum outro modelo? Bem, eu gostaria de lembrar apenas que não havia política de segurança antes da minha gestão. A ordem do senhor general que comandou a segurança no governo Marcelo Alencar era atira primeiro e pergunta depois. Bom, então eu estabeleci a criação do Instituto de Segurança Pública para poder fazer coleta de dados. Depois, implementamos uma política de prevenção com jovens na faixa de 16 e 24 anos, programa Jovens pela Paz. Depois, um programa de inteligência. Organizamos um setor de inteligência que não existia. Eu fui a Israel e adquiri um equipamento chamado Bedim, que passamos a fazer interceptação telefônica. Terceiro, aumentamos a capacidade de enfrentamento ostensivo nas ruas, criando o GETAM, Grupo Especial Tático Móvel, um comboio com 5 patamos, com 4 PMs dentro, para que eles pudessem rodar 24 horas por dia, a população ter paz nas ruas, porque hoje as pessoas não podem sair às ruas do Rio de Janeiro. Nós vamos retomar uma política de segurança. Aqui no Rio foi feito um projeto de segurança. Não teve uma política. Uma política é uma coisa ampla, que passa desde a prevenção até a recuperação de quem cai dentro do sistema penitenciário. Infelizmente, o programa de UPP, que foi concebido no meu governo e implantado no Morro do Cavalão, lá em Niterói, experimentalmente, foi usado politicamente, como marketing eleitoral. Se ele tivesse usado de forma séria, de forma correta, talvez tivesse dado um resultado positivo. Nós vamos oferecer também ao policial militar o mesmo direito que o policial tem, que ele fique com uma arma acautelada e um colete também. Seus comentários, 1 minuto. Perfeito, eu vou deixar para responder
a acusação feita numa próxima oportunidade, que o tempo é curto, eu quero entrar aqui no debate. Acho que nós vimos essas ações todas, mas quando a gente olha para os números do ISP, índice de homicídio por 100 mil habitantes, na lua, no governo Garotinho, e depois ele como secretário de Segurança da OASINHA. Eu acho que tentar aqui, muito brevemente, resumir, a gente tem que agir rapidamente para reduzir violência nas ruas, né? Isso se faz com policiamento ostensivo, que acabou mesmo isso, você tem razão, né? Ficou o projeto da UPP e acabou o policiamento ostensivo, né? Operando a partir de mancha criminal. Tem que agir com mais inteligência, né? A gente está vendo aí inocentes policiais morrendo o tempo inteiro, tem que ter uma ação mais cirúrgica, mais preventiva. A questão da corregedoria, ligada diretamente ao governador, é fundamental para a gente combater a corrupção policial, penitenciária. A manutenção das Forças Armadas sob o comando do governador, auxiliando o governador para casos muito específicos, né? Não, o governo reassume, a intervenção sai, mas as Forças Armadas auxiliam o governador. E um programa que a gente possa fazer para a juventude, tentando aqui nesse 1 minuto. Garotinho, uma tréplica de 30 segundos. Eu me lembro que o delegado Hélio Luiz, ele dizia que as estatísticas eram feitas em papel de pão e encaminhadas para que a polícia pudesse fazer a conferência dos dados. Eu instalei o ISP, o Instituto de Segurança Pública, e dei autonomia. Quem fazia a compilação dos dados era a universidade, a antropóloga Ana Paula Miranda. O que fez diminuir foi que o seu Beltrame tirou o pessoal da unidade, das universidades, e botou policiais. Aí é fácil. Homicídio virou desaparecimento, virou encontro de cadáver. Aí é mentira. Não dá para trabalhar com mentira. Dado de segurança não some no papel. Tem tempo aí, não? Tem tempo. Terminei. Eu também falo, evoluo. Calma, paz. Tô calmo. Vamos lá. Eduardo Paz vai sortear agora um número. Você vai sortear um número. E vai escolher uma pessoa para comentar, tá? Tarcísio. Só para ser democrático aqui. Não, escolhi você, escolhi o Garotinho, agora é o Tarcísio. Pergunta Vamos número 5. 5. Obrigado. Vamos lá. Pergunta de número 5 é uma pergunta de Plínio Fraga, editor-chefe da revista Época. O senhor já andou de trem? Qual o grau de compromisso em dar padrão de metrô aos trens do subúrbio? Olha, já andei normalmente, né? Eu tenho carro particular, né, como a maioria das pessoas nessa sala, mas já andei de trem sim. Esse é um dos investimentos mais importantes, né? Porque esse a mais de trem, talvez o investimento mais importante e o mais barato desse momento para atender a população nesse deslocamento da Baixada Fluminense, da região metropolitana em direção à cidade do Rio, no mercado de trabalho, né, seja de fato você investir em sistema, né, que permita uma mudança simples, que é você ter mais previsibilidade no sistema de trem, ter horário certo, e ele passa a operar e funcionar como metrô. Ainda existem trens a ser comprados, existe frota a ser modernizada de trem, mas é uma solução para o transporte da região metropolitana. Eu aproveito a pergunta, né, para chamar a atenção para uma coisa que é importante, quer dizer, a gente não pode continuar concentrando os empregos gerados na região metropolitana na cidade do Rio de Janeiro, né? Portanto, você ter geração de emprego e renda na Baixada Fluminense, na região de São Gonçalo e Itaboraí é fundamental para que a gente possa diminuir esse deslocamento da população, deslocamento muito intenso, muito grande, que gera essa situação que a gente vive diariamente, os modais de transporte muito desqualificados, e, sem dúvida nenhuma, o transporte sobre trilho é a melhor alternativa de todas. Nem precisa usar meu tempo. Seu comentário, Tarcísio. Bom, primeiro para responder a boa pergunta do Plínio, sim, eu já andei de trem, trabalhei em Caxias muito tempo, ia de trem até Gramacho, e de lá pegava um ônibus para chegar no Parque Fluminense, numa escola que eu dei aula, e andei de trem também quando trabalhava em Itaguaí até Santa Cruz, pegava um ônibus, porque isso me tirava do trânsito da Avenida Brasil. Mas acho importante comentar a resposta do candidato, porque é isso, né? Parece que ele diz uma coisa e faz outra, porque na cidade do Rio de Janeiro a prioridade foi sempre sobre o transporte sobre roda. Foi sempre sobre o transporte de ônibus. Talvez porque, na verdade, ele troca até mensagem de zap com Jacó Barata Filho. Queria te dar a chance, Eduardo Paz, para você explicar para as pessoas aqui por que é que você diz que, infelizmente, ia inaugurar a obra da Avenida Brasil naquela troca de zap entre você e o Jacó Barata Filho numa dos documentos apreendidos na Operação Cadeia Velha.
É fundamental que a gente, inclusive, pense a integração entre os modais e faça com que os ônibus sirvam para levar passageiros para os trens e os trens, como transportes de alta capacidade, tragam as pessoas até o centro. Eficiência pode reduzir a passagem, mas para isso precisa enfrentar o poder dessa máfia. Eduardo Paes. Vamos lá, Tarcísio. Primeiro, eu era prefeito da cidade do Rio de Janeiro, dialogava com todo mundo, e não há problema nenhum naquela mensagem de WhatsApp encontrada pela Operação Lava Jato. Aliás, não há nenhuma acusação da Operação Lava Jato em relação ao setor de transportes e à Prefeitura do Rio de Janeiro, que fique bem claro isso. Né? Em relação ao investimento feito na cidade, nós fizemos, sim, os BRTs, né? Porque o custo de implantação do metrô é muito mais elevado, o metrô é do governo do Estado, e nós fizemos 3 corredores de BRT e deixamos o Transbrasil com recurso garantido para que se pudesse avançar. Bom, agora é a vez de Tarcísio Mota, mas eu devo indicar que ele tem que pedir o comentário de Índio da Costa, porque como o garotinho foi o primeiro, ele necessariamente será o último a comentar. É a pergunta número 1. Número 1. Pergunta de Bernardo Melo Franco, colunista do jornal O Globo. Na semana passada, o empresário Jacó Barata Filho admitiu a existência da caixinha da FETransporte por 20 anos seguidos, atravessando, portanto, diversos governos do Rio. O que pretende fazer para combater a corrupção e melhorar o sistema de transporte interestadual? Obrigado, Bernardo, pela pergunta. Muito obrigado. Eu queria agradecer especialmente por essa pergunta. A gente não vai resolver o sistema de transporte do Rio de Janeiro se não tirar o transporte das mãos desta máfia. Nós fizemos uma CPI na Câmara de Vereadores, numa CPI inclusive manipulada, que eu só virei membro titular porque um outro vereador foi preso num esquema de propina de cadáveres, porque a galera lá do PMDB tentava abafar, impedir que a gente investigasse. E naquela CPI a gente provou, mostrou num relatório de mais de 350 páginas como é que é um absurdo. Nós provamos que entre a licitação montada pelo Eduardo Paes e o seu secretário de Transportes, as propostas apresentadas e a realidade, há uma diferença de mais de 3 bilhões de reais em 7 anos que foram tirados do bolso do trabalhador e entraram no bolso do Jacó Barata Filho e dos seus asseclas e seus comparsas nessa história toda. Só num esquema fácil de detectar, mas que eles nunca quiseram detectar, no esquema de aluguel de garagens, por exemplo, a empresa Verdun alugava garagem da Verdun Imobiliária e paga R$500 mil todos os meses para si mesmo, para poder falsear os lucros que tem no sistema. Portanto, a proposta do transporte, qualquer que seja ela, não é uma questão técnica, é uma questão, sobretudo, política. Não pode ter rabo preso com a máfia dos ônibus. Essa é uma questão fundamental. Agora, do ponto de vista técnico, todo mundo aqui sabe o que tem que fazer. Significa investir em barca para São Gonçalo. Pezão agora quis fazer uma licitação que retirava mais uma vez esse tipo de situação. Significa transformar o trem em metrô, e é possível fazer isso, e investir na ligação entre o Estácio e a Carioca. Isso, em modais de alta complexidade, e fazendo os ônibus servirem como alimentadores desses modais, significa resolver parte do problema da mobilidade urbana, ganhar em eficiência, reduzir o preço da passagem, reduzir o custo de vida, fazer com que o trabalhador, inclusive, consiga chegar à sua casa, ou ao trabalho, ou ao lazer, ou ao hospital, de forma melhor, mais barata, mais tranquila. Comentário de Índio da Costa. Olha, eu concordo 100%. Inclusive, essas obras todas feitas do BRT criaram um novo cartel dentro do cartel, porque algumas empresas foram selecionadas, o presidente é da família Barata, e ali houve a seguinte divisão: quem ficou fora do BRT está quebrando, quem ficou dentro do BRT está lucrando. Então, de fato, tem que ter liberdade, e é disso que eu falava aqui, de ter a opção de ser um candidato sem uma ampla aliança. Na medida em que eu fui conversando com as alianças, eu fui me assustando com as conversas. Portanto, conversei com vários partidos, como todos os políticos fazem, mas entendi que era melhor ter menos tempo de televisão e liberdade para governar do que ter tempo de televisão e depois não conseguir governar. E para deixar registrado, não é verdade que se deixou o dinheiro da Transbrasil, porque eu estava lá, e quem mandou para a obra foi o governo federal, porque houve uma mentira do governo anterior, dizendo que completaria essa obra de um ponto ao outro, de Deodoro até o centro da cidade, e que teria deixado recurso em caixa. Não tinha recurso,
não tinha licitação, não tinha sequer projeto. Tempo. Oba, 3 minutos? Não, Parecendo que é o número 30 3. segundos. Então, vou focar aqui agora em proposta, mas queria só lembrar que a minha pergunta para o Eduardo foi para ele explicar o infelizmente na mensagem para o Jacó Barata Filho. Isso ele não explicou. Vão olhar lá no meu site, a gente vai ver que tem o infelizmente, que eu queria entender até hoje por que ele disse isso. E sabe por quê? A gente precisa, por exemplo, uma proposta concreta. Retirar a bilhetagem eletrônica das mãos dos empresários que controlam o sistema de transporte. Você colocou a raposa para tomar conta do galinheiro. E isso gerou a impossibilidade de ter transparência. A questão não é liberdade, é transparência. Transparência, controle público, é isso que vai resolver o sistema de transporte do Rio de Janeiro. Por favor. Liberdade de governar com transparência. Não, já. Já acabou. bom, por favor. Agora é sorteio. Sua vez. Agora Você pode quer fazer continuar, meu esse comentário? assunto me interessa. E agora, necessariamente, comentário de garotinha. Número 4. Pergunta de Lauro Jardim, colunista do jornal O Globo. O senhor é a favor da pregação do candidato Jair Bolsonaro de que o porte de armas tem que ser legalizado? Acha que tal medida poderia ajudar os cidadãos a se sentirem mais seguros? Ou pensa que ela aumentaria a violência reinante no Estado? Olha, essa é uma questão claramente... perdão. Ele responde, você pode só comentar. Que claramente... É o comentário. Laura, eu queria agradecer muito a pergunta que vai me dar a oportunidade de falar sobre segurança. Eu estou estudando muito segurança há muito tempo, tenho uma proposta concreta, não é pela inteligência, inteligência é parte do processo, é reunião de dados, informações, é pela investigação a partir da inteligência, que a gente vai poder resolver o crime. O meu vice é o Zaqueu Teixeira, foi quem prendeu na época como chefe de polícia quem matou o Tim Lopes. Ele é da Baixada Fluminense, uma pessoa honrada, e vai governar esse Estado junto comigo. Nós vamos trabalhar com a Polícia Militar fazendo todo o trabalho preventivo, mas não é suficiente, porque isso é enxugar gelo. Se for na linha da mancha criminal, muda a mancha de um lugar para o outro. Você tem que identificar quem comete o crime, prendê-lo, mantê-lo preso, porque é a investigação que constitui as provas para você manter na cadeia. Quem prende é o juiz, mas o juiz só prende a partir das provas que ele recebe. E como hoje não tem investigação, de 1983 para cá, nunca se estruturou de fato o sistema de investigação do Estado da Polícia Civil. Se melhorou em alguns períodos, depois piorou de novo, e ultimamente a Polícia Civil foi dilacerada. Aliás, a Polícia Militar também está sem instrumento nenhum. Então, vou resolver o problema da segurança com as polícias, não é com a proposta do Jair Bolsonaro. A proposta do Bolsonaro de armar todo mundo para se defender pode funcionar nos Estados Unidos. É uma cultura diferente da cultura brasileira. A minha solução é pelas polícias, Polícia Militar, Polícia Civil. Vou dar todos os instrumentos para que elas façam trabalho. A gente só vai retomar o crescimento econômico do Rio, gerar emprego, oportunidade, renda, com segurança. Só vai andar bem no BRT, no trem, no metrô, se tiver segurança. Só vai ter escola que ensine com segurança. As filas dos hospitais estão abarrotadas de gente por conta de doenças geradas pela insegurança. Então, segurança pública será a minha política principal. Eu sei como fazer, com quem fazer. E é diferente dessa política de cada um armado. Isso aqui não pode ser um faroeste. Agora sim, comentário de Antônio Garotinho. Eu queria dizer que uma política séria de segurança pública para aumentar a inteligência e a investigação policial, nós desenvolvemos do Estado, por o programa Delegacia Legal. Aqui no Leblon, tinha uma carceragem com 400 presos. Quando a ameaça de rebelião em qualquer delegacia era o pavor da população. Isso não tem mais. E se criou o maior banco de dados da América Latina em termos de criminalidade que podia ser acessado em qualquer parte por qualquer delegado. Está aqui a delegada Marta Rocha, está aqui o delegado Zaqueu, que sabe do que nós estamos falando. Agora, como está hoje o programa Delegacia Legal? Como tudo no Estado. Quebrado. Eu visitei outro dia uma delegacia e o policial me disse que não tinha papel para imprimir boletim de ocorrência, porque os ratos do PMDB roubaram tudo.
Bom, agora a réplica do candidato Índio da Costa. 30 Olha, segundos. com a Polícia Militar e a Polícia Civil, a gente vai retomar os territórios, cortar o lucro do crime. E dentro desses territórios, inclusive os presídios, que foram tomados pelos bandidos, os presídios não funcionam como deveriam funcionar. Garantir que a gente possa andar nas ruas com tranquilidade, porque hoje em dia ninguém aguenta mais. Você sai de casa, as ruas estão vazias. E vou dizer para vocês, em qualquer lugar do Estado, eu já fui a mais de 80 cidades na pré-campanha, agora durante esse processo eleitoral, no Estado inteiro, todas as regiões do Estado. A situação é a mesma, infelizmente, de muita violência e falta de oportunidade de trabalho e renda por conta da insegurança. Ok. Gente, agora vamos fazer o seguinte. Nós vamos ler a última pergunta que deveria ser respondida pelo Romário, que não compareceu. Então, a Berenice vai ler a pergunta que seria destinada ao Romário. A pergunta é de Nelson Lima Neto, da coluna do Servidor, do jornal Extra. O atual governo tem criticado questões relacionadas à Previdência, como as aposentadorias especiais a professores e funcionários da PM e dos bombeiros. O senhor pretende alterar pontos da Previdência dos servidores? Seria essa a pergunta destinada ao candidato do Podemos. Que fica sem resposta. Olha aqui, gente. Que fica sem a resposta. Agora vamos mudar o jogo aqui. Nós convidamos ao palco o presidente do Grupo Estácio, o Pedro Thompson, para fazer a pergunta que será respondida por todos os candidatos. Pedro, por favor. Cada candidato tem quanto para responder? Um minuto e meio, né? Eu vou responder. 1 minuto e meio. Tá? Por favor, Pedro. Bom dia a todos. Bom dia, candidatos. Bom dia aos mais de 550 mil alunos do Grupo Estácio. Prezados candidatos, a receita líquida do Estado do Rio de Janeiro é de 63 bi e despesas na ordem de 73 bi, portanto, um déficit inicial de 10 bilhões de reais ano. As maiores despesas são 23,6 bi de salários, 17 bi com aposentados e pensionistas, seguidos de segurança, educação e saúde, nesta ordem. Ainda que os royalties do petróleo estejam momentaneamente crescendo, eles são limitados e arriscados. Esta pergunta é sobre educação. Como manter ou acelerar os investimentos do Estado no Rio no que tange educação? Muito obrigado. E o primeiro a responder é o candidato Eduardo Paes. O senhor tem 1 minuto e 30 segundos. Bom, não dá para eu pedir direito de resposta o tempo todo aqui, mas eu queria falar muito rapidamente. Em 98, o senhor Sérgio Cabral apoiou o senhor Antony Garotinho para governador do Estado. Em 2002, ele devolveu isso elegendo o senhor Sérgio Cabral ao Senado. E em 2006, quando eu fui candidato a governador do Estado, participando de vários debates, quem estava ao outro lado era o Sérgio Cabral, eleito pelo senhor Garotinho. E ao contrário do que ele diz aqui, que as operações que o levaram à prisão 3 vezes já havia com o cheque cidadão, não é bem assim não. A última prisão, o juiz deixa muito claro na sentença, um braço armado da organização criminosa chefiada por Antony Garotinho, com poder intimidativo contra empresários extorquidos e que mantinham contrato de serviço e realização de obras públicas no município de Campos dos Goitacazes. Isso é corrupção, propina a sentença. Eu tenho a cópia aqui para quem quiser saber. Tem nada a ver com o cheque cidadão, nem querendo ajudar pessoas mais humildes. Em relação à questão do relatório, eu vou subir hoje no site, eduardopaes25.com, o contra-relatório que fizemos, aquilo que foi escrito no relatório do professor Tarcísio. Em relação à educação, me perdoe, Pedro, ser tão breve e deixar tão pouco tempo para isso, mas nós vamos organizar as finanças do Estado, conseguir organizar. Você tem uma conjuntura melhor hoje, você consegue, com um olhar de lupa, você consegue ampliar as receitas tranquilamente. No campo das despesas é mais difícil fazer esse ajuste, mas no campo das receitas é muito possível. E destinar, no mínimo, aquilo que é previsto na Constituição, os 25% para a educação, como eu fiz durante 8 anos na Prefeitura do Rio de Janeiro. Lamento ter que ser tão breve, mas é porque eu tenho que responder algumas coisas aqui. Só para avisar a comissão, o Garotinho pediu o direito de resposta. Será analisado. O próximo a responder, pela ordem de sorteio, Índio da Costa. Olha, educação. Situação de hoje. Você está tendo aula, daqui a pouco vem alguém com uma rajada de metralhadora, tiro de um lado, tiro do outro, a criança se joga no corredor. Essa é a realidade. 230 escolas fecharam no estado do Rio de Janeiro. Então, educação, ela é uma situação muito grave, mas passa também pela segurança pública. Uma vez garantida a segurança,
A obrigação do governador é ser coordenador da educação, inclusive junto aos prefeitos, desde lá da creche para chegar ao aluno qualificado no ensino médio. Quando ele chega ali, a escola de hoje, ela é desinteressante, porque não prepara o jovem para o futuro. E como a lei mudou agora, nós teremos a oportunidade, todos os governadores eleitos no Brasil, de colocar no ensino médio o ensino técnico, o ensino profissionalizante, para o jovem que entrar ali se qualificar para o mercado de trabalho. E vou fazer parceria com convênio entre escolas e as empresas do entorno para furar o bloqueio do primeiro emprego, que isso tem sido muito grave também. A educação, ela tem que preparar o jovem para poder pagar a sua conta, para ele poder trabalhar. E não tenham dúvida que desde Mário Covas, que adotou isso em São Paulo, a situação de lá melhorou. O Rio fica implicando com São Paulo, mas tem bons exemplos do lado que a gente tem que trazer para cá. A qualificação de mão de obra de São Paulo, ela deu um boom a partir da educação pública, que foi oferecida. A gente vai fazer isso aqui com maestria, com capacidade, é um sonho antigo que eu tenho, dar oportunidade para os jovens se qualificarem para o mercado de trabalho e será pelas escolas públicas do governo do Estado. Garotinho, a resposta da comissão é não, mas a palavra está com você. 1 minuto e meio. Bom, eu queria dizer, em primeiro lugar, que o Eduardo Paes, mais uma vez, mente. Essa ação está trancada pelo Supremo Tribunal Federal, porque houve apenas uma delação sem prova. Delação sem prova não existe, né? Agora, sobre educação, que é o tema da pergunta aqui feita pela Estácio. Eu entendi bem, ele diz que o orçamento do Estado está estrangulado. E o orçamento do Estado está estrangulado porque esse acordo de recuperação fiscal, ele vai estrangular ainda mais. Assim como em 98 eu encontrei um Estado falido, quebrado do seu Marcelo Alencar, e minha primeira atitude foi renegociar a dívida, aliás, com a colaboração do doutor Davísio Bestein, que está aqui, que eu pedi a ele que calculasse os royalties do petróleo pelos próximos 30 anos, eu vou renegociar esse acordo de recuperação fiscal para que eu possa oferecer, nas escolas do Estado, ensino técnico e tecnológico que proporcione aos nossos jovens a oportunidade das novas profissões do futuro. A nossa escola hoje não prepara para nada. As pessoas saem da escola pública sem perspectiva de trabalho. Hoje, se você for observar, as estatísticas mostram que vão sumir 16 milhões de postos de trabalho e vão surgir outros. E é para esses outros postos de trabalho que nós temos que preparar a escola pública. E o último a comentar agora, a responder a pergunta é Tarcísio. Sua pergunta é muito importante. Como é que a gente vai garantir os investimentos em educação nessa situação de crise? A gente não teve a oportunidade ainda de falar da questão da crise como um todo. Eu só acho que a crise do Estado do Rio de Janeiro é uma crise de receita e não uma crise de despesa. A gente está vivendo aqui um período de austeridade que é quase um austericídio, tirando direitos da população. A gente precisa recuperar o lado da receita para ter dinheiro para investir em educação. E aí o patamar mínimo de 25% é o início da conversa. Mas eu acho importante falar de educação, inclusive para demarcar uma situação. Eu era professor no tempo que Garotinho era governador. Minha esposa é professora da rede municipal, enquanto Eduardo Paes era prefeito. Jogou bomba na cabeça dos professores lá na Cinelândia, no lugar de negociar, né, um plano de carreira. Essa é uma diferença que demarca aqui nessa situação. Eu sou professor com muito orgulho. E a perspectiva de dar prioridade aos servidores da educação e à educação pública é fundamental. Nós temos no Rio de Janeiro uma rede de universidades, o ERJ, o ESA, o ENF. Nós temos a FAETEC, está todo mundo falando em ensino técnico e não percebe que tem uma rede de ensino técnica sucateada. E a rede estadual de educação. Um primeiro passo é agir numa política de educação integrada nessas várias redes que existem no Estado do Rio de Janeiro. É pensar um projeto político para a educação no Estado do Rio de Janeiro. E perceber que investimento em educação não é gasto, é de fato investimento. Se você tiver um mínimo de sinergia entre essas várias redes, isso ajuda inclusive a economia do Estado girar para ajudar a resolver a questão das receitas do Estado. Para fechar, precisa ter data base, negociação com os servidores da educação e esse é um compromisso que só a gente pode assumir. Gente, terminamos então o terceiro bloco e temos mais um bloco, bloco final, e voltamos em poucos minutos.
Bom, Dessa 11h30 vez não em atropelei ponto, ninguém. está encerrado o terceiro bloco. Entre os principais candidatos ao governo do estado do Rio de Janeiro, Eduardo Paes, do DEM, Antônio Garotinho, do PRP, Tarcísio Mota, do PSOL e também Índio da Costa, do PSD. Lembrando sempre que o Romário, candidato do Podemos, não compareceu, embora tenha sido convidado. Neste bloco, como vimos, teve uma dinâmica bastante diferente. Os candidatos responderam a perguntas feitas pelos jornalistas do jornal O Globo. Acabou tendo um enfoque bastante grande nos temas como segurança e transporte, uma vez que as perguntas acabaram versando sobre esses temas. Esse também foi um bloco que teve um novo pedido de direito de resposta, que ainda não foi respondido, no caso pedido pelo candidato Antônio Garotinho, do PRP, mencionado pelo candidato Eduardo Paes em relação às razões pelas quais esteve preso ou é investigado em denúncias, né, em investigações que são feitas pelos órgãos de investigação, como o Ministério Público, no caso. Lembrando que os candidatos aqui presentes foram escolhidos a partir de critério da pesquisa Ibope, realizada pelo jornal o Globo e também pela TV Globo. Nessa pesquisa, Romário, que não está presente, apareceu com 14% dos votos, seguido de Eduardo Paes com 12%, Garotinho também com 12%, Tarcísio com 5% dos votos e Índio da Costa com 3%, foram os 5 primeiros colocados. Romário, o primeiro colocado nessa pesquisa, não compareceu, como nós já mencionamos aqui. Depois das perguntas dos jornalistas, os candidatos puderam responder a uma pergunta bastante complexa, porque envolve não apenas a questão da educação, que foi a pergunta feita pelo patrocinador, pela Estácio, mas acabou também falando um pouco sobre a economia do Estado. Um Estado como o Rio de Janeiro, que tem um déficit previsto para os próximos anos de cerca de 10 bilhões. O próprio representante da Estácio, no caso o presidente da universidade, mencionou o déficit de 10 bilhões de reais do ano corrente, mas na verdade o que a gente tem agora é o plano de recuperação fiscal do Estado em vigor e, portanto, os números para os anos seguintes estão reduzidos, no entanto, continuam gravíssimos. Um Estado com uma capacidade de investimento de 2%, que eventualmente pode ser, inclusive, menor em relação às receitas correntes líquidas, ou seja, a arrecadação do Estado, tirando o pagamento de dívidas que já estavam previstas. Com isso, o novo governador, que pode ser um dos presentes aqui no debate, terá que enfrentar um Estado com contas bastante combalidas e com pouquíssima capacidade de investimento. Muito se falou aqui, por exemplo, sobre a questão do transporte, né? O transporte que envolve investimentos em ônibus, em trem, em várias modalidades. Então agora nós chegamos ao quarto e último bloco deste debate, perguntas e respostas diretas, tema livre entre os candidatos e finalmente o período para as considerações finais. Cada candidato terá 1 minuto e 30 segundos para as suas considerações finais. Voltamos, portanto, para o quarto e último bloco do debate Globo Extra e Revista Época. Bem, gente, chegamos ao quarto e último bloco. Mais uma vez, os candidatos farão perguntas entre si. São 30 segundos para a pergunta, 2 minutos para a resposta, 1 minuto para a réplica e 30 segundos para a tréplica. Depois, cada candidato terá 1 minuto e meio para suas considerações finais. Então, chegamos ao último bloco e o primeiro a perguntar é o candidato Índio da Costa. Para quem o senhor vai perguntar? Eduardo Paes. Vamos lá. Em 2006, você defendeu as milícias como uma forma de segurança pública. De lá para cá, as milícias foram tomando conta do estado do Rio de Janeiro, invadindo áreas, matando pessoas, dominando territórios e se associando ao tráfico de drogas. Você mantém a sua mesma opinião de 2006? Olha, você fez a eleição que eu disputei, a eleição para o governo do Estado, disputavam ali contra a minha Denise Frossar, o Crivella, seu atual chefe, o Sérgio Cabral, e ali a gente fazia um debate sobre a questão da segurança pública, estou falando de 12 anos atrás. Esse já era o tema mais importante ali. Em nenhum momento eu defendi milícias, né? O que eu disse ali, como era impressionante, que o sujeito tirava a farda e ele
conseguia tomar conta de uma comunidade, de um determinado local dominado pelo crime, e implantava ali um novo modelo de crime. Né? Então, em um momento, eu defendi milícias naquela eleição. Ao contrário, né? Você tem essas duas modalidades criminosas, e as milícias, cada vez mais, a gente sabe agora, se envolvendo também com o tráfico de drogas, são um problema. A gente buscou, e quando fui prefeito, busquei agir nisso, né, qualificando os serviços prestados nas comunidades carentes do Rio de Janeiro, principalmente aquelas mais vulneráveis, as milícias. Buscamos trabalhar em parceria com o governo do Estado naquele momento para isso. Buscamos fazer uma licitação de um dos elementos que alimenta as milícias, que eram as vans. No início fizemos até de maneira equivocada e corrigimos isso, fizemos por cooperativas, depois fizemos a licitação individual para cada operador de van. Essa é uma das grandes fontes de alimentação. Aliás, diga-se de passagem, esse mercado voltou a todo agora na administração do Crivella, da qual você faz parte. E, portanto, o tempo todo nós buscamos combater as milícias daquilo que era papel da prefeitura. O que eu vou fazer como governador do Estado, né, é trabalhar com inteligência para identificar essas organizações criminosas, sufocá-las financeiramente e retomar esses territórios, seja de traficantes de drogas, seja de milicianos. É assim que vai agir minha polícia no meu governo. Para você que está em casa, entra no Google para ver que o Eduardo Paes está mentindo. Você escreve lá, Eduardo Paes, milícia. E você vai ver a entrevista que ele deu para o Edmilson Dávila, na Rede Globo, em 2006, onde ele fala que a Polícia Mineira, em Jacarepaguá, era uma solução para a segurança pública. E virou um monstro que tomou conta de vários territórios e vem barbarizando com a sociedade. Queria aproveitar também para dizer o seguinte, meu chefe é um só, é o eleitor. O eleitor é meu chefe. O garotinho está sendo apoiado pelo Crivella. Não houve da minha parte, quando vim da minha contribuição aqui no Rio de Janeiro e peguei a terra arrasada que você deixou na Prefeitura do Rio, não houve da minha parte nenhum acordo com o Crivella nem com ninguém. Eu vim, dei minha contribuição, encontrei uma prefeitura arrasada, com dívidas absurdas, bem diferente de tudo que você fala, ações da justiça, até para falar sobre o Parque Olímpico lá, teve uma arena que ele mandou fazer sem pagar, sem licitar nem nada. E o cara está até hoje na justiça cobrando. Bem diferente do modelo de gestão que você diz, ou de gestor que você se diz ser. Bom, a primeira coisa é quando você entrar na internet, ver se não tem uma edição editada da entrevista, ver se a edição é inteira. Né? Não deixe entrar, a entrevista dada pelo Edmilson Ávila, obviamente, é uma entrevista... Tem várias versões lá, escolhe a inteira. Por favor, respeitando a regra do debate. É uma entrevista pública inteira para o Edmilson Ávila, vale a pena ver a entrevista inteira. Em relação ao papel que o deputado cumpre do governo Crivella, a verdade é o seguinte, não foi ele que largou o Crivella é que largou ele pelo garotinho. Essa é a verdade. Nem o PRB aguentou ele, nem o Crivella aqui mais ele, foi apoiar o garotinho. Eduardo, você que vai fazer a pergunta, Eduardo. Opa! Vamos lá. Eu já fiz, acho que eu já fiz, fazer por você, Tarcísio, então... vamos lá, eu acho que a gente tem um desafio aqui no Estado, né, que tem a ver com... Nós temos uma economia muito voltada para o setor de óleo e gás, graças a Deus, a salvação nesse momento de dificuldade, mas nós temos uma mudança de matriz econômica. E a gente vive um ambiente de negócio, ontem à noite eu tive uma conversa na Firjan, o Conselho da Firjan, a gente vive um ambiente de negócio muito ruim, por muita burocracia, muito documento ainda em meio físico, papel. Quer dizer, o que você pretende fazer, por exemplo, com o Regim, né, que é o sistema de registro integrado da nossa junta comercial, para melhorar o ambiente de negócio do Estado? Obrigado, Eduardo. Para aproveitar, todo mundo já fez isso, eu queria dizer o seguinte, no lugar de subir lá o seu contra-relatório, pode marcar dia, horário e local para a gente fazer um debate sobre transporte público no Estado do Rio de Janeiro. Pode marcar o dia, horário e local, eu vou. Porque na CPI, quando eu apresentei requerimento para você ir lá se explicar sobre suas responsabilidades, sobre a questão da máfia dos transportes, a tua base, o vereador que hoje é líder do Crivella, era seu líder, impediu e votaram contra isso. Você não quis se explicar na CPI, agora vai apresentar contra-relatório. Vamos debater cara a cara, frente a frente, pode marcar dia, horário e local, um debate qualificado sobre transportes e sobre a relação com a máfia. Eu topo. Agora, sobre essa questão da economia e da simplificação. A gente precisa ter, de fato, o planejamento como regra do governo. Precisamos ter a transparência como método e a participação popular como sentido do nosso governo. Esses três elementos são fundamentais.
E neste item da questão da transparência, é claro que a gente precisa desburocratizar algo que hoje é feito para que se mantenham esquemas de corrupção, de propina, de arrego, esquemas que, na verdade, dão pouca transparência no próprio processo, inclusive, de abertura e fechamento de empresas no estado do Rio de Janeiro. Desburocratizar, digitalizar, tornar isso mais eficiente é um dos elementos fundamentais para a questão da economia no estado do Rio de Janeiro. Eu também estava ontem só conversando na FEComércio, né, e a gente estava discutindo, inclusive, com pequenos e médios empresários, comerciantes, sobretudo, exatamente sobre essa questão, defendendo que modernizar a gestão significa democratizar. Né? A gente tem, por exemplo, o Rio de Janeiro, num dos piores lugares do Brasil no índice de transparência. A transparência pública, inclusive na prefeitura, era péssima. Né? Muitas vezes dados estavam lá sem a possibilidade que o cidadão pudesse perceber aquilo, o que significava aquele tipo de elemento. Portanto, a gente precisa fazer no Estado participação popular, transparência e controle social para que a gente possa ter um governo mais democrático, mais eficiente, mais moderno. Candidato Eduardo. Vale a pena dar uma olhada no site, vai subir hoje esse contra-relatório. Ele foi entregue ao Ministério Público Federal, ao Ministério Público Estadual e ao presidente da Câmara. Foi encaminhado esse contra-relatório para informar os membros daquela CPI. Está tudo contestado ali, a gente está disputando uma eleição, vamos ter muitas oportunidades de debater esses e outros temas, né, e é muito importante que as pessoas possam acessar essa questão. Aliás, foi curioso, porque no dia que ele foi entregar isso ao Ministério Público Federal, ele argumenta ali a partir do escândalo descoberto no Estado, com provas do Ministério Público Federal, e se ele fez na hora do almoço. À noite, ele estava no circo voador esculhambando com o Ministério Público Federal e com a força-tarefa da Lava Jato, dizendo que servem para perseguir políticos no Brasil. Os políticos que ele gosta são perseguidos, os que ele não gosta são protegidos. Mas eu acho que a gente tem que melhorar muito o ambiente de negócios, digitalizar essa questão do regime absurdo, é tudo muito em meio físico. Você tem uma burocracia muito grande que precisa de mais ação do Estado. A gente vai criar um programa chamado Rio Facilita para isso. Tarcísio, 30 segundos para a réplica. Olha só, pai, está mantido o desafio. Nesses debates a gente tem 1 minuto, 1 minuto e meio, o tema dos transportes, e o que eu teria lá na CPI, que você correu, que você fugiu, que você não quis, a gente precisa de mais tempo para poder você, inclusive, explicar esse tipo de situação. E aproveita, paz, eu acho que aqui, já que a gente chegou nessa troca aqui afável de questões, para explicar exatamente a conta bancária no exterior, essa que foi denunciada, inclusive, pelo jornal Globo, muito recentemente, de uma delação do Leandro Azevedo de pagamentos feitos no exterior. Uma conta tem até número, 800-847, numa offshore, né, no exterior. Aproveita para explicar no site que conta é essa e que dinheiro é esse que você está recebendo de propina do Odebrecht. Tarcísio, agora é a vez de você fazer a pergunta ao garotinho. Garotinho, a pergunta é sobre um tema que você já falou aqui agora, que é a pergunta sobre saúde. Né? A gente tem visto, de fato, um caos na saúde pública do estado do Rio de Janeiro, a população aflita, né, no sentido de não conseguir atendimento. Nós temos endemias avançando no estado do Rio de Janeiro como nunca antes. Nós temos uma situação de caos completo no sistema de saúde. Quais são suas propostas objetivas do ponto de vista para garantir o atendimento à saúde da população do estado do Rio de Janeiro? A primeira delas, Tarcísio, é colocar o SUS de fato em funcionamento. Há muita gente que apregou que o SUS deve acabar. Eu sou radicalmente contra isso. O SUS deve ser aprimorado para que cada ente da federação cumpra o seu papel. Né? Ou seja, o município cuide da saúde básica, o Estado cuide da emergência e o governo federal cuide das especialidades. Infelizmente, né, isso não vem ocorrendo. Então, o papel do governador nessa área é mais o papel de coordenação. Eu pretendo reabrir as farmácias populares, que foram criadas por mim, que ofereciam remédio à população. Com isso, eu vou revitalizar o Instituto Vital Brasil, que é muito importante. Ele oferecia também para pessoas, pacientes que estavam em leitos, ou em casa, ou nos hospitais, condições de comprar fraldas para uso pessoal mais barato. Nós vamos investir firmemente na retomada para o Estado desses hospitais que foram municipalizados. E vamos reduzir drasticamente a participação das OS. Porque você sabe que essa corrupção
que existiu no Estado, denunciada por mim ao Ministério Público Federal, existiu também na Prefeitura. E, por coincidência, as OSs do Estado são as mesmas da Prefeitura. Os fornecedores do Estado são as mesmas da Prefeitura. Né? E, nesse finalzinho de tempo, você pediu para ele explicar a conta da Odebrecht. No governo passado, no debate passado, ele mentiu. Ele disse que o pai dele não tinha conta no exterior. Pois bem, eu estou aqui com a escritura do cartório do Panamá, onde o pai, a irmã e a mãe têm 8 milhões de dólares. Sou eu que estou dizendo, não, vai reclamar com o Panamá. Bom, só para avisar a comissão, o candidato Eduardo Paes pediu direito de resposta, vai ser avaliado e a gente avisa no final do bloco. O senhor tem direito à réplica. É muito curioso que desde o último debate estou com vontade de falar isso, né? Fica um acusando o outro ali, Eduardo Paes e o Garotinho, e no final os dois têm razão. Né? É um negócio impressionante. Mas, Garotinho, eu acho que esse debate da corrupção é importante. O debate das OS e o ralo, né, que as OS se mostraram, as organizações sociais se mostraram, de escoamento do dinheiro público, é um dos elementos fundamentais. A gente precisa retomar o controle público e fazer o processo de transição, né, para que esse controle público do planejamento e da questão, inclusive, da integração dos sistemas, né, é um elemento importante. Inclusive, a integração dos sistemas de vagas, dos leitos, né, o tal do CISREG, aquele da Márcia, que agora te apoia, quer dizer, o Crivella te apoia, é um elemento central que a gente precisa modernizar, da transparência, integrar o SER e etc. e tudo. Mas eu acho também, Garotinho, que a gente precisa discutir sobre onde é que começa esse espaço. Você podia aproveitar os 30 segundos para explicar o outro escândalo de corrupção do secretário de saúde da Rosinha, o Gilson Cantarino. Porque parece que as coisas todas começaram só com o Sérgio Cortes. Embora fossem corrupções diferentes, elas tiraram o dinheiro público da saúde. Sua tréplica. O doutor Gilson Cantarino, um homem honrado, foi perseguido, morreu pobre em cima de uma cama em Niterói, morreu com síndrome de depressão profunda, porque não se conseguiu provar nada contra ele. Antes de falar das pessoas, procure investigar um pouquinho, para você não cometer injustiça contra um homem de bem, que foi acusado covardemente. Quanto à questão da saúde, olha, eu vou dizer para você, eu não me envergonho de ter o apoio do Crivella, não, porque o Crivella, o único erro dele foi não ter denunciado claramente o rombo que o Eduardo deixou. Bom, agora, Garotinho, se pergunta necessariamente para Índio da Costa, que foi o primeiro. Por favor, sua vez. Ô Índio, eu gostaria que você pudesse expor um pouco a respeito do que ocorreu no debate passado. Né? O Eduardo Paes, fugindo da resposta, não quis comentar sobre a Vitinu e a Conval. Conval, que inclusive é a inicial Consuelo e Valmar, que são os pais deles, que têm essas contas aqui no Panamá. Olha, Garotinho, eu não tenho conhecimento para falar do assunto, porque, sinceramente, pode ter conta legal, pode ter conta ilegal, se recebeu o dinheiro, se não recebeu o dinheiro, aí eu não sei. Casos que cabem à Receita Federal e à polícia, né? E pode estar legal ou pode estar ilegal. De fato, eu não conheço esse assunto. Já até vi no jornal uma vez e tal, mas não, isso eu deixo para os órgãos de controle. O que eu queria dizer é que a gente está diante de dois modelos completamente diferentes de governo. Dois modelos completamente de governo. Não é verdade que foi o Crivella quem me largou ou deixou de me largar, porque nunca houve nenhum acordo com o Crivella de eu ser candidato dele a governador. Vim dar minha contribuição no Rio, deixei uma lei lá na Câmara de Vereadores que vai transformar o Rio de Janeiro na Constituição Civil, simplificar ao máximo. De 600 artigos a gente vai para 7, para dar licença para poder construir aqui no Rio de Janeiro. Você, inclusive, que tem vereadores lá, quem tiver vereadores, peço a você também, Tarcísio, que ajude a aprovar, que vai gerar muito emprego na cidade do Rio de Janeiro. Foi sempre assim. Quando eu ocupei cargo público, eu vim dar minha contribuição. E dei bastante. Trabalhei muito na secretaria nesse período, como trabalhei em outras também. Mas queria lembrar, além da terra arrasada, que eu encontrei lá na prefeitura, bem diferente do que o que se dizia quando acabou o governo passado, que a Prefeitura do Rio era um departamento do governo do Estado do Sérgio Cabral. Não é verdade, o Cabral estava lá ou estava aqui, coisa nenhuma.
Ele é candidato do Sérgio Cabral, do Pisciani, do Eduardo Cunha, do Paulo Melo e de vários outros que estão presos. Por que ele é candidato a todos eles? Porque estão todos filiados no PMDB e o PMDB está na coligação dele. Então, é simples assim, mudou de partido para fazer de conta que era diferente, mas continua com o mesmo pessoal que está na cadeia. De fato, você tem toda a razão. O Eduardo está bastante nervoso, é visível, até justifica aquele apelido de nervosinho que tem lá, né? Mas é por isso, ele não consegue colocar em mim o carimbo que ele quer, porque ele não vai apontar em mim uma mansão, como eu apontei de Eduardo Cabral, lá em Mangaratiba. Ele não vai apontar uma fazenda, como eu apontei a do Pisciani. Ele não vai apontar, como eu apontei, as barras de ouro do seu chefe Sérgio Cabral, no exterior. O que eu repito, eu não fiz reportagem. Eu fiz uma notícia-crime, entreguei nas mãos do doutor Rodrigo Janot e foi criada a Força Tarefa Federal. Eu cumpri o meu papel como cidadão ciente de uma corrupção do Estado do Rio de Janeiro e todos estão apoiando ele. 30 segundos para a tréplica. Esse papo é melhor que a polícia, né? Porque eu não sou especialista no assunto. O que eu posso dizer, aliás, ando longe, distante desse tipo de assunto. O que eu posso dizer aproveitar esse tempo dos 18 segundos, dar meu WhatsApp para quem está em casa nos assistindo pelo telefone, pela internet, é o 999-21-0055. Tenho feito comunicação direta com as pessoas, 999-21-0055, com código 21. Essa é a minha coligação, como a gente aprovou a lei da ficha limpa, com a sociedade. Bom, por falar em comunicação, estamos nas redes sociais. Queria avisar que a nossa hashtag é... hashtag debate RJ no Globo. Tá? Estamos lá no Twitter, Facebook, acompanhem e comentem. E devia avisar que temos... a comissão considerou que o pedido de resposta do candidato Eduardo Paes é válido, ele terá 1 minuto, e é pela acusação das contas feita pelo candidato Garotinho. Mas a pergunta, quando ele me acusou de um processo aqui, agora, não foi me dado direito de resposta. Assim como o outro pedido de resposta dele também não foi concedido. Aí fica um pouco parcial, né? Não fica parcial. Posso Pode um sim. minuto. 1 minuto. Olha, não é verdade que no último debate da Band eu tenha negado a existência de uma empresa do meu pai no exterior. Ao contrário, tem 2 empresas declaradas no imposto de renda dele, declaradas no Banco Central. Certamente, o então deputado federal Garotinho teve acesso a isso, quebrando algum sigilo de forma irregular. E isso foi fruto de investigação do Ministério Público Estadual, do Ministério Público Federal, em ambos os casos, com Polícia Federal, com Juiz Federal. Meu pai, que não tem nada a ver com política, tem que passar por esse constrangimento. E foram os 2 casos devidamente arquivados. São recursos legais, lícitos, de um advogado muito bem sucedido, Garotinho. A minha família, na política, só tem eu. Nós não precisamos de política para empregar todo mundo, ao contrário da sua família. Sua mulher, é uma filha, agora é outro filho saindo candidato. A minha família é uma família bem sucedida, eu entrei na política por opção, e esses recursos que lá estão, são recursos que pertencem ao meu pai, fruto do trabalho de um advogado muito bem sucedido, que me orgulha muito, muito. O candidato Garotinho pediu um direito de resposta. A comissão vai analisar, mas vamos então para a última etapa. Pena que você não é bem sucedido como seu pai. Bom, Não, olha só, oi, pedimos... a plateia. Não, Vamos lá, pedindo plateia, para encerrar, cada candidato terá 1 minuto e 30 segundos para fazer as considerações finais. olha aqui, gente. 1 minuto e meio para as considerações finais. Ordem definida por sorteio e enquanto as considerações finais serão feitas, será avaliado o pedido de direito de resposta do Garotinho. O próximo candidato... O primeiro é Índio da Costa. 1 minuto e meio para o senhor, por favor. Maravilha. Olha, se o resultado da eleição foi exatamente como o do sorteio, o Rio de Janeiro vai estar em boas mãos, que eu serei governador do Estado. Eu queria pedir o voto de todos aqui presentes, dizer que tenho liberdade para governar,
desejo imenso de transformar esse Estado. Estou pronto, preparado, tenho 47 anos de idade, sou bem casado, tenho 2 filhas, amo o Rio de Janeiro. Se perder as eleições, não vou fugir do Rio de Janeiro para Washington, para Nova York. Eu vou continuar aqui, ao lado da minha gente, ao lado do povo, ao lado da minha família. Quero dizer o seguinte, falta muito pouco tempo para as eleições. As pessoas ainda não se conectaram. O pessoal anda na rua, conversa, muita gente fala, mas vai ter eleição, vai ter eleição. Todos aqui devem estar passando pela mesma situação. Mas eu tenho certeza que nos próximos dias, na medida que as pessoas forem se ligando, elas vão poder observar as diferenças e escolher o seu candidato. Eu quero oferecer segurança pública, através da segurança, garantir os serviços que o povo paga e não tem de volta, na saúde, na educação, garantir um plano de desenvolvimento econômico para o Estado, que até hoje não foi feito, que considere as características de cada região, mas que seja um plano para o Estado e não vários planos para o mesmo Estado. E não tenho dúvida que, com toda a experiência que eu tenho, de ter sido secretário várias vezes, deputado e vereador, eu tenho a capacidade de reestruturar a máquina para voltar a prestar serviço. Por isso eu peço o voto de todos aqui presentes, de todos que estão em casa e, enfim, muito obrigado pela oportunidade de estar aqui com vocês. Bom, antes da próxima consideração final, a comissão considerou válido o pedido de direito de resposta de Garotinho, que terá agora 1 minuto para a sua defesa. É só para reafirmar que a conta não é do pai. A conta é do pai, da mãe e da irmã. São 2 empresas situadas no Panamá. Eu não estou aqui com um papel qualquer, eu estou aqui com a ata notorial de 8 milhões de dólares. Agora, se o dinheiro é legal, se o seu pai é tão competente, por que usou a Mossack Fonseca, uma lavanderia conhecida de dinheiro, e o mesmo cidadão que assina por seu pai, foi o mesmo que assinou por Zé Dirceu? Estranho. Coincidência? Talvez essa seja, assim, né, uma maneira que vocês usam para esconder dinheiro. Eu continuo desafiando. Mostra a minha casa, mostra a minha fazenda, mostra a minha conta no exterior. Você não mostra porque você sabe que não tem, porque os ladrões estão no PMDB. Olha o tempo. Eduardo Paes, você tem 1 minuto e meio para as suas considerações finais. Muito bem. Queria agradecer aqui ao Jornal Globo, ao Jornal Extra, à Revista Época. Sugerir que o próximo debate pode ser uma entrevista coletiva comigo, feita pelos demais candidatos. Eu responderei com o maior prazer para ter tempo de tantas abordagens a meu respeito, a meu governo. Eu acho que as pessoas aqui conhecem as características de cada candidato. Eu busco manter na política uma relação de respeito. A gente conhece o desequilíbrio de alguns, são públicos e notórios, famosos na crônica política e às vezes policial do nosso Estado. E acho que é um pouco isso é que vai fazer diferença nessa eleição. As pessoas poderem analisar o que cada candidato propõe, o histórico de cada candidato, as relações políticas que se tem sim, mas aquilo que se fez também no passado. Eu fui prefeito do Rio de Janeiro durante 8 anos. Durante 8 anos nós apresentamos um conjunto importante de soluções para a cidade. Não resolvemos tudo. É essa experiência de 8 anos como prefeito que eu quero poder levar para o governo do Estado. Eu tenho certeza que o Estado tem soluções importantes, tem caminho, a gente consegue ajustar as finanças, cuidar desse tema grave que é a segurança pública. Sem isso resolvido, nós não vamos conseguir avançar e retomar o caminho do desenvolvimento. Acho que o Rio é muito forte, muito pujante, muito poderoso. É dessa maneira que eu vou conduzir o processo eleitoral. E, obviamente, mais uma vez, dizer que as pessoas sabem bem aquilo que a gente já fez, conhecem o nosso trabalho, e nós vamos dar a resposta e resolver o Rio de Janeiro. Muito obrigado mais uma vez ao Jornal Globo, ao Jornal Extra, à Revista Época. E agora veja Tarcísio Mota, 1 minuto e meio. Queria também agradecer ao Jornal Globo, à Revista Época, ao Jornal Extra e a Estácio pela organização
deste debate. Toda vez que a gente está em igualdade de condições, a gente pode marcar a diferença, apresentar propostas, a gente pode mostrar que o Rio de Janeiro tem alternativa. Quero agradecer a Ivanete Silva, minha co-governadora, professora da Baixada Fluminense, a militância do pessoal e do PCB, que tem construído uma campanha muito linda. Quero agradecer a todo mundo que trabalhou no debate, que tornou possível esse debate de acontecer. Vocês viram aqui, porque eu queria falar principalmente com quem ainda está assistindo, né? Um chamou o outro para ser vice, o outro participou da campanha aqui a colar, foi secretário de um de outro. Devem ter um grupinho de zap, né, deles que devem conversar o tempo inteiro. Eu só quero dizer que eu estou fora desse grupo de zap com muito orgulho. Né? Inclusive o Índio não será secretário no meu governo pela primeira vez. Nem já no estamos seu, logo nem ainda nenhum. mais dizendo que vai privatizar a SEDAI. Mas eu quero falar, inclusive, sobre isso, porque aqui é fundamental que eles querem que o eleitor ache que não tem mudança, de que é tudo farinha do mesmo saco. Eu estou dizendo para você pesquisar. Nós não somos oposição ao Cabral desde anteontem. Nós somos oposição ao Cabral porque discordávamos do modelo de desenvolvimento e do modelo político dele. Conheça nossos candidatos a deputado estadual e a deputado federal. Conheça Chico Alencar e Marta Barçante, nossos candidatos ao Senado. Conheça Guilherme Boulos e Sônia Guajajara, nossos candidatos à presidência da República. O Rio tem jeito, é 50 no peito, mudança, mudar é possível, só a luta muda a vida. Candidato Antony Garotinho, 1 minuto e meio. Agradecer a todos, aos organizadores, e dizer a você que nos assiste o seguinte: se é para reabrir os restaurantes populares que eu criei, não precisa votar no Tarcísio, vota em mim. Se é para fazer com que haja policiamento ostensivo, como o Índio quer, é só voltar o GETAN que eu criei, vota em mim. Se é para melhorar a universidade pública e botar para funcionar a UESO, a Universidade da Zona Oeste, que eu criei, pode votar em mim. Se é para fazer com que haja mais investigação, vote em mim, porque eu vou recuperar as delegacias legais que eu criei. O que se viu aqui é muita gente dizendo, vai fazer. Uns não têm nenhuma experiência e outros falam muito, fazem piadinha, são engraçadinhos, bonitinhos, mas não têm conteúdo. O importante nessa eleição é você não cair no risco de votar em candidato despreparado, porque é bonitinho, porque faz piadinha, porque é engraçadinho, ou candidato que está vinculado ao maior sistema de corrupção que esse Estado já assistiu, que é o sistema implantado por Sérgio Cabral, por Jorge Pisciani, por Eduardo Cunha, e por toda essa quadrilha do PMDB que tem candidato. Então, se é para fazer tudo o que eles estão dizendo que vão fazer, vote em quem já fez, Garotinho 44. Ô, gente. Gente, tá bravo. Ô, gente. Olha aqui. A crise tá braba. Mas a única porta de saída é o voto. E assim terminamos nosso debate. A ideia é que você, eleitor, escolha bem seu voto. Lembrando que foram convidados os 5 mais bem posicionados na última pesquisa do Ibope. E, lamentavelmente, o Romário não aceitou, daí a cadeira vazia no palco. O debate foi promovido pelos jornais O Globo e Extra e pela revista Época, com patrocínio da Universidade Estácio. Está no Trend Topics do Twitter Brasil. Né? E, bem, obrigada a todos os candidatos, ao público aqui presente no auditório. Maravilha. Obrigado a você que nos assistiu. Uma boa tarde para todos. Uma boa tarde a todos. E vamos votar. E vou lembrar aos jornalistas que os candidatos vão dar entrevista aqui atrás, tá?